Como é que é? Tá, gravando. Então, primeiro é F1, depois do geral. E aí nós vamos lá para... Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast No Viés Bahia. Eu sou Arthur Queiroz e hoje meu entrevistado e entrevistador é ele, o lindo, o fofo, o vitaminado Kiyoshi Fukutani. Se você soubesse o quanto eu não gosto dessa introdução toda, mas tudo bem. Na verdade, não é bem uma entrevista, é uma conversa entre a gente, que foi um pedido até do Diego, que a gente se conheça um pouco mais e mostre um pouco das nossas conversas, né? Que na verdade eu e o Arthur, a gente é amigo de longa data. Se conheça é meio foda, né? Nosso amigo Harry Potter do Sertão botou pra lenhar em cima da gente, né? E como o Kiyoshi falou, a gente a gente se conhece desde a adolescência, lá da grande e maravilhosa Vila Laura. E quem diria que a gente fosse acabar trabalhando em coisas semelhantes como pesquisa e ciência. E hoje vai ser basicamente isso. A gente vai falar um pouco da gente, um pouco de quem somos nós, o que a gente faz. E eu acho que vai ser legal, inclusive porque eu descobri que aqui na nossa sala a gente tem aqui os exemplares dos nossos TCCs. Eu até agora não sei como o meu TCC parou na sua mão. Não Eu me também não pergunte. sei. Você quer ler o meu ou ler o seu? Toma. Não quero ler o seu, não. Porque... Eu vou falar aqui. Nossa, que negócio antigo, viu? Porra, tem tempo. Tem tempo mesmo. Então, o do Kiyoshi é da Universidade Católica de Salvador, Instituto de Ciências Biológicas, que ele é biólogo, né? Departamento de Fundamentos e Métodos. E foi contribuição sobre a atual fase da sistemática no Brasil, vírgula, com breves enfoques no grupo dos escorpiões. E o meu é um pouco mais ridículo. Identificação e caracterização dos epítopos previamente descritos nas sequências brasileiras do HIV1 dos subtipos B, C, F, E, B e F. Né? E é da Escola Baiana de Medicina. Que merda, hein? Enfim, a gente é cientista, pelo menos na graduação a gente fez. E a graduação, né? Mas interessante aqui a gente falar também, não somente falar sobre nossa carreira, nossa vida em si, é perguntar, e aí, Arthur, você tá gostando de fazer esse podcast? Tá? Como é que tá a sua expectativa? Pensou que ia ser mais bizarro, que ia ser mais legal? Como é que é? Então, fazer podcast não é muito coisa de velho, né? Não é da minha geração, assim. Eu não costumo ver muito, mas tá sendo divertido. Eu tô falando as besteiras. O pessoal tá gostando, que é importante. Me falaram que eu sou fofo, fui fofo na última entrevista. Eu digo, assistam de Paulinho, não sou tão fofo assim. E eu tô achando legal, é nosso podcast com sérias restrições orçamentárias. Mas pelo menos nós temos patrocinador. Né? Esse rapaz aí do Hidromel, entrei em contato com ele e aí ele fez uma super promoção suave aí pra gente e também tá super apoiando o projeto. E pelo menos a gente tem alguma coisinha pra divertir nosso bico enquanto a gente conversa. E Na verdade, tá a mesma garrafa da semana passada, mas tudo bem, a gente não teve ainda tempo de degustar. Mentira. Semana passada, se você ver outro episódio, você vê que acaba e a gente termina bebendo outras coisas também aí junto, né? Mas tudo bem, né? Que o Eduardo tava fazendo a filmagem, o Eduardo mostrou que, acho que você não foi bem discreto na hora não, mas tudo bem, né? Mas assim, a intenção inicial da gente fazer o podcast foi uma coisa bem louca, né? Porque a gente passou esse ano de 2020 todo meio que em casa, né? Não tão em casa assim, mas meio que em casa. E a gente viu o boom da internet e principalmente a necessidade de informação. Mas não só isso, a gente também começou esse podcast bem antes com nossas lives aleatórias, onde a gente ia no Instagram, né? A gente ia e fazia umas conversas loucas sobre assuntos que não tinham nada a ver. E foi, tinha o feed e a galera gostava. Eu não entendo como vocês gostam disso, mas tudo bem.
E hoje em dia, como a gente tá vendo umas coisas assim meio absurdas, tipo virar jacaré, chip, vacina que te deixa com magnetismo, então a gente achou, vamos fazer uma coisa mais voltada para a ciência, uma coisa mais informativa e uma coisa que não seja tão maçante. Como as pessoas falam que a gente é engraçado, eu não acho, eu acho que eu sou uma pessoa muito séria. E eu também tava. é, Parei esse ano passado inteiro e comecei a assistir o Flow. E comecei a gostar um pouco do Flow. Aí eu parava, olhava assim, nossa, tem o rapaz e tem outro rapaz. Eles são bem diferentes. Assim, eu e Arthur podemos fazer uma coisa com, apesar da nossa live aleatória. E aí a gente meio que se baseou nisso e meio que o projeto ficou somente na vontade. A gente nunca pensou efetivamente tirar do papel, quer tirar nem do papel a gente pensou a gente tinha escrito, né? A gente tinha tirado da cabeça mesmo. E aí surgiu o negócio do edital de divulgação científica, aí eu virei para Arthur e falei, ó, Arthur, agora é hora de escrever. Aí a dificuldade número um foi, onde é que eu arrumo referência para podcast? Realmente, achar referência para fazer divulgação científica. E mas não foi só isso. Esse ano de 2020, a gente teve uns trabalhos relevantes. O trabalho que a gente já descobriu a nova linhagem que circula no país e o Ah, mas trabalho isso de foi elevação. 2019, não? Foi, já foi 20, não sei. Não, você tá ficando broco, velho. Eu não sei nem que dia da semana é hoje. Você tá querendo demais de mim. Então, a gente teve a possibilidade de fazer algumas entrevistas. A gente falou na CNN Brasil, a gente falou na TV Record Rio Grande do Sul, foi É, engraçado. mas a pior de todas foi a minha para o site Ei Bolsonaro. Vá tomar. Não, Né? essa foi demais, essa foi terrível. Mas você falou, por exemplo, com a grande repórter do Brasil, a Mônica Bergamo, sobre o trabalho das vacinas. E foi interessante. E para quem não sabe, a gente que trabalha com ciência, faz artigo científico, trabalha com pontos específicos, você generalizar o que você encontra rapaz, eu acho complicado. Eu sei que deve ter gente que é fácil, que acha que tem o dom, no meu caso. Eu não sei se é o seu, mas eu achei realmente extremamente difícil você pegar e fazer essa divulgação. E quando o Kiyoshi propôs o nosso podcast com sérias questões orçamentárias logo de cara, eu falei, bora, vamos fazer, né? Tá aqui, é a hora que a gente tem pra ficar discutindo, falando besteira e entrevistando pessoas. Então eu achei que isso foi interessante. Vai. A única coisa que realmente a gente pagou para fazer esse podcast até o presente momento foi os microfones, que foi o mais barato do mercado. Eu acho que a gente pegou uma promoção, era R$ 40 um, aí se comprasse três aí ficaria por 30 cada. Mas tem as câmeras também, o hubzinho que não funciona, que tem que trocar. Então, Não, muita coisa foi doada também, né? Mas o é, bizarro mesmo é que a gente relutou muito para comprar microfone. Aí, quando a gente fez a primeira filmagem, que foi até com o Dante, que foi muito engraçado, porque o Dante meio que abraçou a ideia também, a gente marcou com ele assim: Dante, a gente quer fazer um episódio piloto do podcast para ter material, para mostrar, inclusive, para o edital de divulgação científica. Aí Dante se super empolgou. Bora, eu ajudo vocês, vambora, eu ajudo vocês. A gente pensando que vinha um cara era profissional, que ele faz filmagem lá pro curso de inglês dele, que é o. além disso, ele faz filmagem cantando em carros. É muito bom para quem tem a possibilidade de procurar. Procura Inglês Tech, você vai aprender inglês e vai se divertir vendo um doido cantando no carro. Então, o que aconteceu? Ele me aparece aqui num dia, a gente tinha marcado 11 horas, ele aparece 1 hora atrasado, com cara de sono, e a gente pensando que ia chegar com as câmeras massa, uma coisa assim. Ele chegou, foi com dois celulares, um Samsung, um iPhone, e um monte de fita adesiva para pregar tudo, assim, a gente, nossa, é o que tem, vamos fazer assim. Mas ficou bom, a gente teve até um bom feedback das As pessoas pessoas. gostaram, assim, e, gente, vocês estão demais. Eu acho que vocês têm que rever as prioridades. Aí entrou a parte pesquisador nossa em jogo, né? Que a gente foi parar para ver, ok, como é que se faz um podcast efetivamente. Aí eu fui atrás é, do mínimo de custo que você precisa para fazer um podcast, como sincronizar áudio, sincronizar câmera, transmitir, fazer todas essas Se coisas. ele fala pesquisador, tem que ser o mínimo de custo possível. Isso está relacionado. Tem uma correlação muito forte. Positiva, com R acima de 0,8, mas tudo bem, papo de nerd.
né? E aí a gente fez o primeiro episódio. Inicialmente foi pra gente manter um passo à frente, porque no edital a gente prometeu 5 episódios. Nossa senhora, tem isso mesmo, tem que fazer assim, não, meu Deus, que merda. Aí o que que acontece? Se o edital for aprovado agora, pelo menos 5 episódios a gente já tem mais da metade aí feito, né? Então a gente já tá bem adiantado. E assim, a gente percebeu que, pelo feedback que a gente está tomando do público, a gente percebeu que é uma coisa bem interessante. A entrevista com o Paulo foi muito boa. A entrevista com a Amanda também foi muito boa. Foi até surpresa para Arthur. Quem diria que a Amanda iria tocar o coração de Arthur? Como foi isso, Arthur? Realmente, em tempos de falta de interesse em ciência, ver uma pessoa que tem uma trajetória semelhante à sua, um interesse semelhante ao seu, é refrescante, te deixa um pouco mais feliz. Não é tão nerd quanto eu, não é tão. Mas assim, ela mostrou um interesse muito interessante para o que ela faz, uma felicidade com o que ela faz, e aí achei bem interessante isso. Gostei bastante. Ah, a gente tem a proposta de entrevistar várias pessoas, a gente já convidou algumas pessoas aceitaram de cara, outras estão enrolando a gente, mas assim, eu acho que a gente tem que fazer um equilíbrio entre pessoas que já estão bem estabelecidas na área de ciência, mas também acho que é interessante a gente chamar pessoas que estão nessa fase inicial, estão no mestrado, no doutorado, estão ganhando preminhos lá, então é bem legal. A gente na verdade está reavaliando, né, essa possibilidade, porque inicialmente a gente queria só chamar professores e pesquisadores. Só que a gente percebeu já que tem diversas pessoas que têm histórias tão importantes, tão interessantes quanto. Inclusive o pessoal que começou na pesquisa e desistiu e foi para outra área, foi para a área empresarial e até mesmo está ganhando dinheiro de outra forma agora. Eu tenho um amigo meu que começou como ciência e agora é policial militar, que é uma pessoa que, em teoria, é bem interessante. Ele fica falando que é muito engraçado trabalhar no quartel, porque o soldado mais velho é quem manda normalmente nas missões. Então, o que é que ocorre? O soldado mais velho vira pra ele: ah, você aí, ó, fez mestrado, não sei o que lá, se lenhou todo, tá aqui na polícia, e eu entrei um ano antes de você, eu fiz foi Darcy Ribeiro ali e tô mandando em você. Mas é a mesma coisa que eu pergunto para Paulo. Eu perguntei para Paulo. Eu digo, Paulo, vem cá. Ele falou e disse, eu tentei entrar no Habib's e não consegui. Eu perguntei, mas Paulo, vem cá, o que é que você saber que a resposta inflamatória, a saliva do flebótomo vai lhe ajudar em fazer um quibe, entendeu? São conhecimentos distintos. Acho que para a polícia militar não funciona muito bem, mas, por exemplo, para empresas de farmácia, empresas de insumos, de reagentes, acho que são conhecimentos válidos. Eu tenho alguns colegas que estão trabalhando na indústria, nas empresas privadas, não estão em academia é, propriamente dita, estão trabalhando na aplicação de conhecimento, que eles estão fazendo muito bem a aplicação dos seus conhecimentos nas áreas que eles estão se propondo. Acho que na polícia é meio complicado, né? Não, eu acredito que cada história é uma história. Além de cada história ser uma história, eu acho que o preparo. Momento filosófico com Kiyoshi Fukutani. Cada história é uma história. Mas assim, eu acho que o preparo científico, a bagagem que você ganha, mesmo sendo na graduação e você não adentrando mais na parte científica em si, fazendo mestrado ou doutorado, isso já te prepara de uma forma a você ser um pouco diferenciado, pelo menos na organização das ideias. Eu acho que é muito importante você ter um conteúdo científico para conseguir ver as críticas, fazer críticas e até mesmo processar as coisas. Você acha que foda-se essa situação para ir pro Habib's, ou você acha que é bem interessante você ter um cara lá que faz a esfirra e que consegue encontrar um erro num processo e discutir, dialogar, tentar otimizar, sei lá? Não, isso é interessante. Inclusive, você ter essa visão, não só a visão científica, mas a visão do processo estatístico. Você vai ter. Foi o que eu fiz, por exemplo, na faculdade, quando eu fui fazer o último estágio. A Amanda ela comentou que no final do estágio da biomedicina, você faz um estágio de análise clínica. Quando a gente fez o nosso, a gente foi lá pro Roberto Santos,
A gente trabalhou em diversos setores clínicos. E a gente, quando chegou no setor que foi a microbiologia, foi interessante, porque ele era automatizado. Então, a gente conseguia, por exemplo, recuperar todos os exames que foram feitos no hospital. E a gente conseguiu pegar tudo isso, montar um banco de dados e analisar. E ver quais são os tipos bacterianos mais prevalentes, quais são os tipos... Então, dá um pouco de informação, porque seria uma CCIH, uma comissão interna de análise bacteriana. Eu não me lembro o nome exatamente, mas existia um corpo que fazia essa avaliação. E a gente conseguiu montar um relatório bem legal. Então, isso foi uma área que não era área acadêmica propriamente dita, era uma área clínica. Então, a gente pôde ter uma visão, pô, vamos montar um relatório, ver o que está acontecendo, o que é que se está tendo um viés bacteriano, se não tinha. A gente teve um relatório meio chato. Tinha uma bactéria lá que a gente estava encontrando com uma certa prevalência que estava resistente aos 10 antibióticos que a gente testava lá. Então era um negócio complicado. Mas assim, esse tipo de visão é interessante. Não só na indústria, na academia, como na própria indústria em si, em otimização de processos, avaliação de acurácia, eficiência. Essa história tá me lembrando muito de uma aluna nossa que ela mudou a conduta no hospital. Não sei se você lembra dessa história, mas ela fez mestrado lá na Fiocruz e tudo mais, fez o doutorado. E aí ela passou no concurso e foi trabalhar lá na parte de microbiologia de um hospital. E aí ela foi ver a parte da resistência bacteriana no hospital. E aí ela foi vendo e percebeu e fez um laudo vasto com essas informações da resistência. E percebeu que o antibiótico que era de primeira escolha, 90% de tudo que era feito lá estava resistente. Então não adiantava fazer essa prescrição desse primeiro antibiótico. Então ela mudou a conduta e o pessoal deixou de prescrever esse antibiótico, passou a prescrever outro e aumentou muito A taxa de sucesso da a taxa terapia. de sucesso da terapia. E ela sempre fala assim, ó, ela não terminou o doutorado, ela abandonou, é uma pessoa até que você percebe que é interessante conversar com esse pessoal, mas ela disse para mim que ela aplicou o conhecimento o treinamento que ela teve efetivo para mudar a conduta no hospital inteiro e realmente transformar e devolver para a população algo interessante. Então, eu acho que de vez em quando esses cliques que vale muito a pena nessa parte científica. E que cada dia mais o pessoal está esquecendo. Por quê? Porque apertar parafuso é mais simples. Entendeu? A gente fica lá só crack, 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 apertando o parafuso, fazendo a mesma coisa, nunca se perguntando por que eu tenho que girar esse parafuso para a direita. E aí um dia chega um parafuso estrela. Aí a pessoa não sabe mais o que é que faz, entendeu? E aí é bem, bem, bem complicado mesmo. E assim, é o que a gente tenta passar efetivamente. A proposta inicial do podcast foi mostrar inicialmente a pessoa além da pesquisa, porque é muito interessante você ver que existem pesquisadores comédias, existem pesquisadores brutos, Não é o meu caso. existem pesquisadores complicados, difíceis, seja o que for, certo? Egocêntrico alguns, até. Além de mostrar a pessoa, falar um pouco da carreira, porque normalmente tem sempre muita risada, sempre muita comédia nessa parte. E assim, não é uma vida, é uma vida sofrida, mas não é uma vida também que não tem nada. Tem diversões, tem diversões. Não é o caso agora, a gente está se entrevistando, que é bem complicado. Você percebe que a gente não está na zoeira normal. Muito obrigado, Diego. Harry Potter do Sertão, você paga a gente em breve. Mas assim, é, é como o Kiosh falou. A alegria do cientista é você dar retorno à sociedade do trabalho que ele está fazendo. Então, é um pouco que nos alegrou quando a gente falou que saiu no jornalzinho. O trabalho da vacina foi interessante, foi justamente quando estavam se discutindo a questão das vacinas no Brasil, da questão essa discussão anacrônica que está se tendo sobre as vacinas, sobre qual é melhor, a Pfizer, a AstraZeneca, todas são boas, porque as pessoas têm que parar e pensar que a vacina em si é uma política de saúde pública, não é uma coisa que você está tomando para se proteger. Você está tomando para se proteger, mas não está garantido. Então só vai funcionar bem, só vai funcionar quando tiver uma grande população
coberto, mais de 80%, 75% de acordo com alguns estudos. E o nosso trabalho, que o Kiyoshi apresentou lá no interessante, porque a gente mostrava a redução de algumas vacinas. Você se lembra, Kito? Lembra, esse trabalho foi super engraçado, porque tem até uma aluna, né, que estava envolvida, que é a Nathalie, vou falar até o nome dela aqui, porque tá publicado mesmo, e Tá ela não público. vai se incomodar da gente falar o E o nome dela, Thiago, não. você falou que é comunista, né? É, o Thiago comunista também. Comunista porque o Thiago, na hora que foi escrever a primeira versão do trabalho, nossa, eu nunca vi um papo tão... Que eu falei assim, olha, Thiago, vamos ter que adaptar algumas palavras aqui, porque senão o pessoal não vai entender direito e vai ter uma crítica muito grande, porque a gente, além de tudo, tem que se preocupar com isso, né? A gente não pode, em teoria, dar tanto nosso parecer político, religioso, porque é um trabalho sério, né? Mas era um trabalho sério, era comentário sério, só que a dose da coisa estava muito pesada, entendeu? Tava assim, a crítica estava muito feroz. E eu quero deixar claro que eu já tenho a foto do coqueiro. Né? Aí o que aconteceu com esse trabalho? Esse trabalho basicamente foi uma aluna que teve problema para adquirir o TCC dela na faculdade. Aí ela teve o primeiro desorientador, aí depois teve o segundo desorientador, depois teve o terceiro desorientador. Aí chegou no último semestre, no vamos ver, ela, que eu acho que eu não tenho nada que fazer, eu vou perder a faculdade por causa do TCC. Aí eu falei, minha filha, qual é a sua capacidade de trabalhar sob pressão e resolver esse negócio em poucos dias? Aí ela, não Ele sei. resumiu o que é o mestrado. Ela falou, não sei, só tentando. Eu, tá bom. A gente senta aqui e aí, resultado, o trabalho foi elaborado, feito, concluído em umas 6 horas. A gente somente entrou num banco de dados, viu os dados, gerou o primeiro gráfico. Desse primeiro gráfico, a gente olhou um para a cara do outro, olhou para o gráfico, olhou para a cara do outro, falou: isso aqui é isso, bora testar tudo isso. Ou seja, deu ruim. Não, foi tudo que a gente disse desde o início. Aí tudo meio que casou. E aí gerou aquele artigo inicial que teve a queda das vacinas, que depois Mônica Bergamo foi conversar com a gente, foi para a Folha de São Paulo. E depois foi um repórter da, da Globo, ele leu o trabalho e depois foi lá nos bancos de dados efetivamente conferir. Aí nessa conferência dele, ele foi ver quais vacinas alcançaram a meta ou não, e aí depois foi noticiado num jornal mais pesado. Apesar que esse trabalho foi noticiado sim pelo jornal também, mas não foi o Foi tão Mônica pesado. Bergamo, foi nacional, teve repercussão na É, rádio, TV, tudo. Só que a gente não, como a gente não trabalhou em cima das metas do PNI, acho que não ficou tão claro o problema que era. Era um não ficou problema. atraente, né? Que a gente tem que lembrar que o trabalho É, científico também tem que ser atraente ao leitor. Né? Isso é algo que a gente só aprende realmente fazendo pesquisa e com muito tempo de estrada, né? não é o nosso caso. Não é o nosso caso. A gente ainda não sabe ser atraente. A gente tenta dar umas piscadinhas, dar um beijinho, mas Tchu, 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 pá! não consegue efetivamente. Mas a gente vai ganhando essa experiência com o tempo. Arthur, que tem uma carreira de pesquisador que ele não tem mais como voltar atrás, né? Passou no concurso, agora ele vai ficar aí pro resto da vida trabalhando com pesquisa. Quem for da Bahia e se interessar em trabalhar, manda e-mail que ele analisa o currículo. Não tem nada disso. Arthur, ele é avesso a orientações, na verdade. Ele tem pouquíssimas. Por que, Arthur? Porque eu me dou melhor com as máquinas do que com os homo sapiens. Assim, eu sei, como uma colega minha me fala, você é a pessoa mais sociável, antissocial que eu conheço. Assim, é complicado, não é simples trabalhar com gente. É, você gasta um tempo, esperanças, sonhos, e aí no final não acaba não dando tão certo quanto você Mas esperava. você acha que é uma questão de expectativa e realidade aquele meme efetivo ou é alguma outra coisa? Cara, eu não sei, não. Essa questão assim, não sei se é expectativa demais. Eu acho que eu espero que as pessoas tenham a mesma postura que eu tenho e às vezes não tem, né? Então, é como eu falei, né, anteriormente, a questão da pesquisa vai ser uma coisa que está mais para segundo plano do que de primeiro plano para algumas pessoas. Se a pessoa trabalha comigo e tem como foco a academia, a gente se dá bem. Se não tem, eu aí que começa o problema.
Eu acho que é o que eu, o maior. E hoje em dia tá tão difícil, né? Assim, você pensar como pesquisador como profissão, é ínfimo o número de pessoas que realmente pensam dessa maneira, né? O pessoal Não, pensa porque mesmo. você pare para pensar, um estudante de doutorado que passou 4, 5 anos na faculdade, 2 anos ou 3 anos no mestrado e está 4 anos no doutorado e ganha uma bolsa de 2.000 e poucos reais e tem que ouvir que você só estuda, você não trabalha. Então, são certas coisas que a gente tem, assim, um pouco de falta de reconhecimento. Eu entendo até porque que as pessoas, assim, não queiram essa área, E mas você acha que a, a porrada, digamos assim, a crítica que um estudante de pós-graduação recebe o tempo inteiro, falando que os dados não são aquilo e tal, que geram um certo nível de frustração, você acha que isso também implica nessa desistência de fazer a carreira científica? rapaz, se for isso, eu tenho má notícias para vocês. Quando vocês forem mandar seus currículos, seus artigos científicos, vocês vão conhecer o famoso revisor 2. Então, é assim, não É, se frustre com crítica. Eu já recebi crítica de revisor 2. O conhecimento do candidato é quase nada. Tipo assim, depois de alguns anos, é foda ouvir, mas vida que segue, entendeu? Assim, a parte legal de ciências é que como ela não é estática, ela é dinâmica, você vai ser sempre criticado o tempo todo. Então, crítica vai ser uma certeza na sua vida. Então, se você se frustra com isso, a academia não é o seu lugar. isso não, isso é verdade. Você tem que aprender a lidar, porque não é somente o relacionamento você com o orientador, né? Tem toda a parte da revisão por pares, né? Tem toda uma parte dos professores. Como todo relacionamento humano, você pode ter sorte de ter uma pessoa que seja sensata, uma pessoa que saiba falar, entendeu? Ou você pode ter azar, como eu tive, da pessoa falar as coisas para você, ser meio obsessor, assim, e é complicado. Obsessor, Não é obsessor, não, que obsessor é entidade, né? eu acho que eu não escolhi o adjetivo correto, eu não sei. É um pouco mais direto, assim, uma pessoa que não tenha papa na língua vai te falar as coisas, você vai ter que ouvir. É normal, não é te desmerecendo nem nada, mas você tem que engolir um sapo de vez em quando, entendeu? Porque o grande problema é que eu vejo, existem pessoas mal educadas que assediam moralmente, mas tem essa questão do cara vai te dar uma crítica e você vai ficar todo afetado. Não vai, cara, a crítica acontece. O cara não pode chamar de burro no meio de uma sala, na frente de todo mundo, tudo bem, mas chegar com você na sala, você fez merda, quando você fez merda, normal. Não, engraçado é que atualmente, pelo menos, é algo que é muito fácil de ser confundido, né? Você falou agora sobre a crítica mal educada e a crítica efetiva mesmo quando é real, né? Então, eu recebo críticas o tempo inteiro falando que minhas críticas são infundadas e são de cunho restritamente pessoais. Algo que eu não acredito que eu faça, né? Mas hoje em dia é muito difícil ter essa sintonia para conseguir distinguir as coisas. Eu acho que tudo é muito levado pro pessoal, é o que eu acredito. Ah, não é pessoal, às vezes você fez, sei lá, eu tive problema com meu aluno, a gente foi fazendo os experimentos, o experimento simplesmente deu errado, a gente foi, viajou para poder pegar os dados, trazer, analisar, e simplesmente chegou lá não tinha nada. Eu virei pra ele, porra, velho, que merda. Ele ficou olhando assim, e, não, não é culpa dele, mas deu merda, entendeu? Assim, não. Não, assim, nessa parte de experimento eu penso da seguinte maneira, ninguém caga um experimento propositalmente, entendeu? Mas eu entendo, não, claro que a gente conhece, são notórios os casos de pessoa mal educada que vai e fala, isso eu não concordo, assim, tipo, afinal de contas o aluno é um elo frágil, mas tem certas coisas que você fala que você tem que ouvir. Acontece, às vezes o resultado não tá bom, não tá bom. Fazer o quê? Eu acho que faz parte da maturidade, né, científica da pessoa, ouvir uma crítica aqui, uma crítica ali e pronto. Mesmo entender que nada é
Pra Como eu desmoralizar. falei, gente, a gente xinga muito porque às vezes as coisas não saem como a gente quer. Na verdade, sair algo como a gente quer, há muito tempo não sai nada, né? Nem fale, é complicado, ainda mais. E uma coisa que eu falo muito é que cientista, na verdade, é um mendigo de alta escolaridade, porque a gente passa a maior parte do tempo escrevendo o projeto para pedir dinheiro para fazer ciência. E o mais assim esquizofrênico da coisa é que é um dinheiro que você não gasta com coisas para você, é uma coisa do seu laboratório para vocês fazer ciências. Tipo, no meu caso que sou concursado, se eu publicar um puta paper gigantesco numa revista super, ultra, mega fantástica, isso não vai aumentar meu salário em merda nenhuma. Mas mesmo assim a gente tenta, porque uma coisa a motivação do cientista, ela eu não sei explicar, assim, tipo, não é que você quer ser melhor que os outros, não é que você quer ter mais dinheiro, sei lá, acho que você quer, no meu caso, pelo menos, eu quero entender o que eu estou fazendo e, se possível, dar o máximo de retorno para a sociedade. Claro que deve ter alguém que tá lá por dinheiro, sei lá, eu não sei. É o que eu comentava, falava muito pro pessoal, eu entrei no doutorado pelo dinheiro e pelas mulheres, mas isso é obviamente uma ironia. É, né? Porque pelas mulheres, com certeza, vocês se dão muito mal fazendo na matemática. E pelo dinheiro, pior ainda. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você, aproveitando que você falou que um dos seus objetivos é dar esse retorno para a sociedade. Como foi trabalhar nessa parte da plataforma Zika de diagnóstico e como foi dar esse retorno, principalmente no período de pandemia? Eu me lembro que na época a gente estava trabalhando junto assim, a parte da análise de real time eu entendia muito, né? Só que você queria automatizar tudo, aí eu te ensinei mais ou menos como é que interpretava os dados, aí você fez, aí você automatizou, e agora meio que todos os resultados são feitos muito rapidamente e de forma em lotes imensos, e você está dando esse retorno e você meio que não dormiu, ficou trabalhando nisso pesadamente durante 2 dias e conseguiu realmente fazer uma ferramenta de diagnóstico de Covid-19 e está sendo aplicado pela Fiocruz, lá sem talvez, não sei. Então, isso daí foi porque é o seguinte, é complicado você ser funcionário público e não tá dando retorno num momento tão crítico para a saúde pública do país como está sendo agora. Eu, como eu sou bem informado, você lembra assim, o que eu falei com você, que a gente talvez fizesse parte de uma equipe para poder fazer a parte de bancada também, que eu faço a bancada assim, sai alguma coisa. Não é meu forte como cientista, eu trabalho em análise de dados, mas se tiver que fazer, a gente faz. E na época a Fiocruz, a gente não é a gente não é uma instituição de diagnóstico. O que é que acontece? A gente montou uma equipe porque ninguém estava sabendo nada. A gente estava com a pandemia correndo solta, a gente não sabia quem estava infectado, quem não estava. E teste de diagnóstico Covid é uma coisa muito importante para você entender o que está acontecendo na geral, no país inteiro. E aqui na Bahia eles tinham lá 100, só que a Fiocruz tinha um potencial de fazer essa parte. Então, o Gordinho Ricardo e Bruno. Não era nem só o potencial, né? O Lacen não tinha macro, tinha uma só, a Fiocruz Eu tinha acho que 4, 6. exatamente. Como a gente trabalhava com pesquisa, a gente tinha mais equipamento desse tipo de equipamento, porque eu não me lembro como é que eu não estava muito nessa parte. E eu estava lá em casa me coçando para fazer alguma coisa, trabalhando nas coisas, a gente está publicando, fazendo as coisas, trabalhando, orientando os meninos, mas aí o que aconteceu? O pessoal se juntou, montou um laboratório de diagnóstico de Covid e tal. E aí, velho, tava tendo um gargalo. Aí Nipson tava lá trabalhando para poder automatizar as coisas. Porque a gente tem que pegar isso, tem que pegar essa amostra, organizar num fluxo, fazer o exame e depois retornar isso pro sistema do LACEN para poder dar os diagnósticos. E o pessoal tava no gargalo da coisa. Saía a informação da máquina e tinha que ser analisada. E tinham equipes para poder analisar esses resultados. Eu falei, não, peraí, dá para fazer alguma coisa para melhorar isso. Eu sentei com o Nil e falei, ó, o que, que você precisa? Onde é que está o gargalo? Ele disse, o gargalo está aqui. Então, o Nilson é nível 7, conhecido Ele é cientista da computação, eu ajudei ele no mestrado dele em algumas coisas, o que eu acho que também ajudou, e ele está lá na Fiocruz também.
E aí ele falou, ó, estamos com um problema nisso aqui na parte de diagnóstico. Aí, beleza, sentei com o Kioshi, vi como é que funcionava, sentei com a Clarissa, vi como é que era o diagnóstico e montei o protocolo de análise. A gente botou isso online porque as equipes estavam revezando. É que não se parece agora que as coisas estão mais calmas, entre aspas, porque tá tudo, o bicho está pegando, mas está aparentemente mais calmo. No início da pandemia, as pessoas estavam revezando, ficavam no teu laboratório e depois iam para casa. E não só revezando, né? Parece que também tinha uma fila enorme de testes, né? Não, Era tipo assim, se você requisitasse teste agora, você tinha 6.000 testes antes para fazer até chegar no seu. exatamente. Eu tinha um negócio lá que estava meio embarreirado. E as equipes não estavam dando conta assim. Então eu sentei com ele, montei e fiz online. Peguei um dos servidores que a gente utiliza de pesquisa de fazer análise. No nosso grupo a gente gera ferramentas que são online, você pode acessar lá e fazer análise. E no e nesse sistema a gente colocou o primeiro protocolo de diagnóstico Covid, acho que era Hong Kong, uma coisa dessa. Então a gente fez um protocolo e a partir do momento que chegavam novos protocolos, eu tinha que recodificar, adaptar para o código novo, para o protocolo novo, para poder gerar o formato e sair. Então a gente colocava tudo, a pessoa entrava com os dados, entrava com o mapeamento lá e chegava com o resultado. Para cada paciente, o resultado saía. E isso tudo era codificado, obviamente, para poder não sair vazando o dado. A gente conseguia codificar. Quando entrava no sistema do Nibson, que é para fazer os processos todos, e isso voltava a ser identificado, a gente conseguiu fazer com que o fluxo seguisse, porque as pessoas trabalham muito na bancada e a coisa começou a andar. Então agora a gente já tem, se eu não me engano, acho que uns 3 protocolos ou 4 protocolos de diagnóstico lá rodando. E esse sisteminha que a gente fez, eu já disponibilizei para um amigo meu da universidade. Ele vai retar, porque eu não sei o nome da faculdade, é lá em Minas. É de quem? É do Rubão. Eu coloquei, obviamente, muito sério, diagnóstico Covid para o Rubão. Eu esqueci o nome da Não, faculdade não, os dele. nossos nomes de software São são terríveis. maravilhosos, né? Tem o Bacon. Bacon, tem o Cavaco. É. Pois é, depois a gente fala dele. Não tem outro pior, como é que é mesmo? Sedative. Não, o de correlação. Não me lembro É mais. o Bacon, rapaz. É o Bacon. Não, teve outro de correlação muito bizarro que a gente fez. Que foi um nome tão ridículo que, assim, todo mundo que ouvia dava risada. Era corneta. Corneta. E aí, eu não sei mais em que câmera. Quem tá pilotando o sou eu, deve estar uma desgraça. Não, é só F4, É você. sou eu, F3 é Ó, você. então, F eu. Então, aí o sisteminha tá lá, o Rubens tá usando lá na universidade. O Gordo também tá lá na O Hermes está na UFRB usando também. Mas a Hermes sabe que você chama ele de gordo, Eu fica de falo na boa. cara dele, eu falo beijo do gordo e tal. Então, Então tranquilo. eu sou uma pessoa sincera, eu falo na cara. Não, mas gordo não quer Eu dizer sou nada. gordo, porra, então. Eu também sou. Whatever. E aí a gente conseguiu fazer isso, então foi bem gratificante, porque cara, a gente está ajudando de uma certa forma. E é um tanto quanto frustrante quando você faz sua parte e outros órgãos do governo não fazem. Então você vê, pô. Mas não se meta nisso não, por favor. Não, eu não tô. Deixa eu fazer só uma pergunta séria aqui pra você. Eu me lembro quando a gente era pequeno e que você passava na rua, atravessava a rua pra não falar com você porque você era muito chato, Ele me ama. né? Eu quero saber o seguinte, velho, você começou fazendo química, por que diabo você foi fazer biomedicina? Então, a química foi legal porque eu passei na UNEB, porra, legal, Universidade do Estado da Bahia, tal, Cabu, não sei o quê. Foi bem interessante. E como eu falei, acho que quem teve a oportunidade de ver meu memorial foram poucas pessoas, graças a Deus. Desde criança, eu tenho vontade de ser cientista. Assisti o Mundo de Bikman, assistia muitos os seriados do Jacques Cousteau com meu avô, lá na TVE. E quando eu passei lá, eu tinha o interesse em entrar no grupo PET, que é pesquisa, extensão e tal. Só que na UNEB tem um negócio, teve uma greve bizarra quando eu entrei, passou acho que uns 2, 3 meses parada. E aí a gente tinha umas disciplinas lá, química geral, tinha umas disciplinas loucas lá que eu não me lembro mais o nome. E a professora, simplesmente no dia que voltou da greve, ela chegou, não, gente, agora a gente vai fazer uma prova. Aí eu olhei assim, aí a professora, você não deu aula, só deu uma aula, como é que vai ter prova? Não, vai ter prova e tal. Eu, tá certo.
Assinei meu nome, olhei as questões, não sabia porra nenhuma, entreguei e fui pra lá pra fora esperar as pessoas saírem. O pessoal demorando tipo meia hora, 40 minutos. Ah, aí saindo, não fiz nada, não sabia nada. Eu falei, então por que vocês fizeram a prova? E aí eu tomei bomba nessa disciplina. Tinha outra disciplina também que eu tomei bomba, que era educação física, e eu não sabia que tinha. Eu, quando eu fui ver, era só jogar futebol. Eu não suporto futebol. Acho a coisa mais idiota a se fazer jogar Rapaz, futebol. quanto tempo você não pisa na UNEB? Ah, eu fui. Porra, uns 15, 20 anos, sei lá. Você já teve a curiosidade de voltar às faculdades depois que formou, alguma coisa desse tipo? Eu voltei na Baiana, eu fui professor de lá um tempo, mas Não, não, também. recentemente agora. Eu não. Pra quê? Perdi nada lá? Nossa, eu voltei pra minha. Aí eu vi os corredores tão cheios. Eu fui antes da pandemia, né? Então eu me lembrava daquela bagunça toda e andei lá, parecia uma faculdade fantasma. Aí eu falava assim, Como assim, caramba. Fantasma? Quando você tava fazendo? Não, não, quando eu tava fazendo era muito cheio, mas quando eu voltei lá pra ver como é que tava, ver se ainda existia alguém conhecido, né? Basicamente era faculdade fantasma. E aí eu fiquei assim meio que deprê, assim, eu falei, caramba, onde eu me formei, olha como é que tá agora, né? Mas mudou muito, assim. A minha mudou, porque eu, como eu falei pra Amanda, a Amanda é biomédica, formou outro dia. Deve ter no mínimo uns 5 anos, porque ela tem mestrado e doutorado. Mas eu me formei, tipo, tem 15. Então eu fui da primeira turma da Baiana. E quando a gente ia lá pro Cabula, era engraçado. O campus era um mateiro da desgrama. A gente tinha uma disciplina chamada Animais Peçonhentos, que a gente descia para lá pelo mato para pegar animal peçonhento para aula. Então você teve o nível de mato que é do lado da 19ª Ah, mas BC. existia algum animal peçonhento ali que você encontrava? Peçonhento não, tinha uns escorpé, tinha umas caranguejeirinhas abestalhadas, tinha umas armadeiras, mas aí eu não pegava, e tinha aqueles títulos cerulatos lá, Ah, alguns. não, isso tinha no laboratório, né? Porque na Não, mata, solto, não, é impossível. não era, não, não era Não, muito é mato, impossível. era muita mangueira, e eu fui lá, virei professor um tempo. E aí, quando eu fui lá, tipo, a gente tinha um prédio no início, assim, outro cá em cima, era Aí só tinha um odontologia. laboratório no meio do pátio lá. Não, não tinha não. Na minha época que eu só fui ter laboratório quando eu estava perto de me formar, que a gente não usou muito, a gente usou o laboratório velho. E aí tinha um monte de pavilhão de aula, porque era só odontologia e na época estava biomedicina. Então mudou muito por isso. Agora tem estacionamento, tem não sei o que lá, mas na minha época era mato. Eu cheguei ali, literalmente era só mato. E aí mudou bastante por isso, mas eu acho que mudou para melhor. O que não mudou é que Geraldo, nosso amigo amante latino coordenador, ele continua coordenador. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual foi o professor que mais marcou sua história aí na graduação? Teve algum, não teve? Pô, tiveram vários, inclusive, o que é interessante, eu sou uma das pessoas que eu me sinto felizardo, que a maioria dos meus professores eu posso chamar de colega hoje em dia. Então, por exemplo, eu fui aluno da Cláudia Brodsky, professor de imunologia, da Camila Indiane, do Jorginho Clarice deu umas aulas para histologia, da Teolis, entendeu? Teve. Mas assim, você puder escolher dois nomes que te marcaram, que você leva até hoje alguma história, alguma coisa desse tipo. Pô, tem muito professor lá, muito professor lá. O Arthur, desde o começo, a história do Bebê Johnson, ele é impossível de esquecer por isso. E a Camila, a Cláudia principalmente, me ensinou muito de imunologia, assim, eu divido sala com outro bioinformata, e ele é mais da área de biologia, então a parte de imuno dele não é tão desenvolvida. Ele me pergunta as coisas e eu consigo destrinchar e digo, então são coisas assim que me deixaram, são disciplinas que a gente traz hoje para o trabalho, que como a gente trabalha na Fiocruz, imunologia, biologia molecular, essas coisas são bem interessantes. Então a Cláudia, a Camila, o Arthur com a história do Bebê Johnson. Então, assim, são professores que a gente lembra, assim, porque inclusive, então, hoje em dia eu vou lá, converso, trabalho, tá do lado. Eu tenho dois professores que marcaram muito. Uma foi Letícia Scardini Scott Farias. Eu encontrei ela recentemente no mercado. Nossa, chorei tanto. Ela naquela época ela já tinha uns 90 anos. E ver que ela ainda tá de pé hoje em dia é maravilhoso. E ela não fez doutorado, mas ela tem um título Honoris Causa. honoris causa de doutor, então ela foi aposentada da UFBA e ela era uma professora extremamente rigorosa. E ela tinha uma didática
que era bem controversa. Ou o pessoal amava ela ou odiava ela. Porque ela literalmente batia nos alunos. Mas batia em que sentido? Batia porque te amava. É verdade, ela batia porque te amava. Porque Tem um nome pra isso, é BDSM. não, sério, ela batia porque te amava. Ela pegava você, você errava uma questão na prova, ela apertava a sua orelha e aí você falava que tinha dificuldade, ela te levava em casa, preparava suco, te dava biscoito, te ensinava tudo. E. Oh, que fofo. Sério, mas agora penso numa velhinha de 90 anos fazendo isso com você, né? E assim, foi muito polêmico, porque naquela época que a faculdade era nem tão judicializada, judicializaram muito ela, por sinal, né? E ela era assim, a sapiência em forma de pessoa, e foi uma pessoa que eu sempre olhei eu idolatrava, digamos assim, eu falava assim, Letícia Carneiro Scott Farias é a mulher mesmo, e ela ajudou inclusive a fazer gravuras de livros importantes da botânica, ela era botânica. E outro que eu não me esqueço, eu não sei nem se você conheceu, chama Altamir Marinho. Não, não conheci. Altamir Marinho era hematologista, era professor de hemato e de imuno lá, e assim, tinha ele dando a disciplina e tinha Jorginho dando disciplina também. Só que, Jorginho, só que o que rivalidade. aconteceu? Eu tinha aula com o Altamir Marinho, né? E Altamir Marinho ele me marcou por quê? Porque eu não era um bom aluno, eu era um aluno mediano. Só que eu ficava de resenha com todo mundo e tudo mais. E no dia de formatura, Altamir Marinho estava na minha formatura. Aí acabou a formatura assim, eu ainda de beca, saí assim, do lugar onde a gente estava. Aí fui falar com ele. Aí ele me cumprimentou, apertou minha mão e disse que estava muito feliz. Eu que foi, Marinho? Aí ele, eu sei que a nossa profissão vai estar muito bem representada porque você se formou em biologia. Porra, que honra, viu, velho? Eu nunca Sério recebi isso dos mesmo. meus professores. Eu estou muito triste com vocês. Aí depois eu soube que Altamir Marinho teve um câncer e veio a falecer, né? Aí depois eu fiquei bem acabado, bem arrasado, né? Judiaça. Mas foi uma pessoa que marcou minha vida, porque eu nunca iria esperar que um professor me desse um elogio daquele, principalmente ele que era bem carrasco também. Não, vários professores eu falei isso, né, meia culpa, é que eu tenho uma memória muito boa e eu me lembro de muitos deles, assim, porque não O muito boa é irônico, né? quê? Sou muito boa é irônico de memória, Não, né? é muito bom pra coisa séria, assim, é muito bom. Pra outras coisas, eu sou péssimo, mas eu tive vários professores. No início da minha iniciação científica, que era trabalhando com HIV, a Andréa me ajudou bastante. Ela hoje é professora federal, me ajudou bastante. A Flora não foi bem minha professora, mas foi quem me ajudou muito na iniciação científica. É engraçado que ela é jornalista, mas ela é uma das melhores biólogas evolutivas que tem no país. E tem a Ija também, que é engraçado, porque eu odiava microbiologia. Nossa, fazer aqueles meios de cultura, água, sangue. Ah, Nossa, gente, você já viu a lista de quantidade de já agricultura? vi, aquilo ali é para É quem mais não de faz 200 e sexo. pouco. Não, tem mais. A gente. E eu achava aquilo assim extremamente contraproducente, porque você tinha muita. Não, tinha um catálogo embaixo de todo laboratório. Você, precisa É de tal tipo, bactéria. Você vê o catálogo e faz, pô. tipo a Bíblia, né? Mas assim, você. Eu achava aquilo muito contraproducente, e na época a gente estava na iniciação científica, sequenciamento de sangue é bombando. Aquela coisa maravilhosa, nossa, isso é foda, velho. Né? A sua velha piada do picão e dos piquinhos. Exatamente, mas isso é só depois que eu virei professor, pô. Aí o que que acontece? Eu tava trabalhando com filogenia e evolução de HIV, determinando subtipos virais, falava pra ele, pô, já perder tempo com isso, a gente joga, faz isso, faz um PCR, faz um sequenciamento, descobre o que é. E ela dava risada, isso vai demorar, tal, isso é meio impossível, e não sei o que, vai demorar muito. E eu me lembro disso porque foi a primeira pessoa que eu mandei um trabalho que microbioma de lesão leishmaniose, que a gente determinou a comunidade bacteriana da lesão e da pele contralateral e comparou para ver o que estava diferente. Ele mostrava que a comunidade diminuía a diversidade e tal. Esse trabalho eu mandei para ela. Você lembra aí, já quando eu falava para você que bastava fazer um PCR e tudo, que a gente falava aqui, eu consegui fazer essa determinação sem precisar me matar naqueles esquemas loucos da aula, porque era muito. Eu achava aquilo um porre. Eu nunca gostei de laboratório, entendeu? É complicado. E eu mandei para ela e me lembro muito. São várias histórias que a gente tem. Você Histórias. mandava os artigos assim pros professores?
depois que eu me formei, assim, sim, Eu mandava. nunca mandei artigo nenhum pra professor nenhum, sabia? Não faltou vontade. Não, eu mandava, assim, porque foi uma coisa que eu me lembrava, que eu falava para ela, professora, que porre, que não gostava. E eu já tinha discutido um pouco, que eu já queria mandar para ela antes, porque quando eu trabalhei no Robertson, aquele que eu falei que a máquina era automatizada, então era interessante que eles faziam um plaqueamento das bactérias e deixava crescer. E sabia todas aquelas paradinhas lá, se liberava H2S, se crescia, não sei o quê. Você só precisava criar uma bactéria para poder fazer o repique, identificar a morfologia e depois a máquina fazer a leitura. Eu já queria mandar para ela, mas quando eu fiz o trabalho de guardar, porra, velho, eu sou autor desta merda, vou mandar isso aqui para ele. E foi uma coisa bem legal, porque ela ficou feliz, eu fiquei feliz e tal. E é tipo, você dá um pouco de orgulho para os professores, assim. Eu acho que você comentou um negócio de judicialidade, digo, gente, já tive professores que eu não gostei. Eu não gostei, não foi todos os professores que eu gostei. Teve um dia que eu achei, pô, que merda, tô dando aula desse brother. Mas assim, se a pessoa ela tá tirando o tempo dela para te ensinar alguma coisa, o mínimo que você tem que fazer é baixar sua cabeça e ouvir. Esse negócio de, eu tirei uma nota baixa, essa questão de nota, essa questão de, você não me deu décimo e tal. Pô, eu sei, pode parecer importante na faculdade, mas depois que você passa. O diploma é igual, né? Independente da sua nota, né? Porque ele não sai o histórico propriamente dito no diploma. Quer dizer, sai, mas no Não final sai, não. não sai, não, mas não saiu, viu? Você que tem o histórico depois, assim, É, tipo, mas no final não quer dizer nada. você não cagando muito, beleza, entendeu? O professor meu falava o seguinte: é mais importante o network que você faz durante a graduação do que suas notas em si. É melhor você conhecer as pessoas certas e fazer esse contato, porque essas pessoas certas futuramente é aquela que vão te fazer a entrevista, que vão te indicar, que vão te empregar propriamente dita, do que seu histórico escolar. Histórico escolar só mesmo para quando você for pedir iniciação científica, que eles contam, assim. Não, e que cá entre nós tá acima de 7 pouco importa se é 8, se é 10, se é 9. Eu sei disso, porque o meu estava acima de 7, eu não consegui meu estádio com o Juliana Perrone. Ou seja, Arthur ele reutiliza todas as tirinhas, digamos assim, das apresentações Isso foi antigas. trauma, entendeu? Foi trauma. Verdade. Né? E o que você está achando atualmente dessa. Eu nunca me vi trabalhando com divulgação científica. E atualmente a gente está fazendo isso. Sinceramente, não tô levando a sério. Eu sei que você não está levando a sério, na verdade. Mas assim, você vê isso como uma forma de retorno para a sociedade importante ou você acha que assim, vamos se divertir que é melhor? Então, eu acharia que a gente estivesse dando retorno para a sociedade se a gente tivesse mais de 3 seguidores. Como a gente só tem 2,5, eu tô mais me divertindo, essa é a verdade. Não, mas assim, depois, eu parando e pensando, eu percebi que é, isso aqui, no mínimo, pode se transformar em uma maneira que a gente tenha um dia separado para conversar com alguém e trocar ideia. Assim, como tudo que eu fiz na vida, na administração científica da parte que como eu falei, eu não sou uma pessoa de laboratório, eu não faço pancada, eu não gosto de produzir aquelas coisas malucas. Eu trabalho com dado, hoje é pré-produzido público, ou de outras pessoas que me colaborar, onde a gente faz o que eles querem e eu pergunto, posso utilizar para fazer outra pergunta? E acontece. Eu estou encarando da mesma forma, assim, eu estou fazendo isso aqui aproveitando para aprender. Por exemplo, Paulo foi super legal, a gente aprendeu coisas dele pessoalmente. Do trabalho dele, nem tanto que eu já conhecia, eu participei muito. Mas a Amanda foi interessante, eu consegui aprender algumas coisas legais, o que é uma matriz e tal, que não é o númerozinho e tal. E em breve a gente vai ter a Val também. A Val a gente já colabora com ela em algumas coisas, só que tem ela trabalha numa área muito distante da minha, então ela vai falar de coisas que eu não vou ter a menor ideia, e aí vou falar merda pra caralho. Eu acho que Então, o melhor da Val, desculpa aqui te interromper, vai ser a gente conseguir ver o outro lado, uma vez que Val é coordenadora do curso de pós-graduação, e a gente já fez pós-graduação, é saber como é que é. E aí, Val, é uma pergunta que eu vou fazer com certeza, vou até dar como spoiler aqui para ela, se ela estiver assistindo, que é justamente é mais difícil lidar com aluno ou com professor?
de pós-graduação. Esse tipo de coisa. Eu acho que entender esse lado é Como eu sou importante. professor de pós-graduação, eu digo definitivamente é pior trabalhar com aluno. Mas eu sou enviesado. Mas você está no papel de professor para o aluno, mas ela que está no papel de coordenadora para os dois. Eu acho que ela vai dizer que o pior é o sucupira. Nossa, acho que ela deve ter altos pesadelos com sucupira correndo atrás dela. Mas vamos degringolar aqui, ó. Vamos degringolar. Vamos para a parte polêmica aqui Não, dos né? mamilos. Vamos explicar somente o que é sucupira. Sucupira é uma plataforma, né, de educação. A sucupira é o que a gente tem mais próximo do inferno na Terra. Não, é uma plataforma do Ministério da Educação que ele vai avaliar os cursos de pós-graduação e vai dar nota e ranquear. Então ele vai ver quem produz, quem não produz e vai ficar depois cobrando essa produção de cada curso. O grande problema é que a parametrização ela é flutuante, mano, é uma coisa toda. Né? Então, assim, é meio para quem programa, para quem faz. É complicado. Por exemplo, sistema Qualis de classificação de periódico científico. É uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco por quê? Porque você tem um sistema de 2007, você tem um sistema de 2016, eu acho, e não se foi mais atualizado e tem uma não oficial e que ninguém sabe quanto é que tá, e ninguém sabe qual é qual, e ninguém sabe o que é o que, e assim, o Qualis não representa efetivamente a ciência moderna, que representa um pouco melhor o fator de impacto porque tem uma empresa fazendo fator de impacto, né? Mas tem gente que não concorda com isso. Mas enfim, esse é bem. É uma das coisas que a gente mostra que é dinâmica na ciência. Então, aí o Sucupira utiliza do Qualis. E aí fica possivelmente o coordenador, possivelmente a Val, lá correndo para saber tal periódico é tal coisa aí, o que é que faz. E aí a gente vai conversar com ela. E eu tô louco para conversar com ela para saber esse lado. Porque de vez em quando a pós é tão chata, cobrando a gente de diversas coisas, pondo a gente no eixo. não é pôr no eixo, encher o saco mesmo. Não, também não é assim não, pô. A pós também proporciona muita coisa interessante. Por exemplo, você pode ir para congresso, a pós te ajuda, você pode fazer diversas outras coisas, tirando que você vai ter um título massa, né? Que título? Mestre ou doutor em alguma coisa. Não, quando você faz a pós, quando você é professor, Não, quando você é professor. Ah, outra coisa, né? Porque assim, não basta só a pesquisa não te dar um retorno financeiro. Você ser professor da pós-graduação também não te dá retorno financeiro. eu contei a história da pós lá que eu fazia parte de feira de computação tal, que eu ia com meu dinheiro. Eu, além de tudo, pagava pra trabalhar, que bicho burro, velho. É normal, né? É por isso que talvez a Não, gente não siga o tenha. meu exemplo. A gente tem essa política, Arthur, de não pegar estudante que não tem a bolsa propriamente dita, porque é bem meio que escravizador, né? Você pegar o estudante e colocar para trabalhar pesado e não receber nenhum tostão. Ah, mas pelo menos aprende, tem título, assim, é um investimento pro futuro, não é só desgraça. A maioria do tempo mas tem alguma coisa boa no final. E quem propriamente dito você acha que é interessante a gente chamar para conversar com a gente? A gente vai chamar, já que a gente vai chamar uma das coordenadoras da pós-graduação, a gente devia chamar Débora também, da outra pós-graduação, porque às vezes a gente pode ter histórias semelhantes, mas histórias específicas de cada uma delas. Eu pensei em chamar até a Simone, sabia? Simone é a secretária da coordenação, Pronto, chama ela. né? Porque assim, deve ser um perrengue muito grande, inclusive, Eu dou altos perrinhos pra pobre da Simone, coitada. né? Sim, Débora pode ser uma boa, né? A gente já. Já convidamos Mauridinha, que está nos enrolando. Mauridinha, se estiver nos assistindo, obviamente não está. Mas vai chegar até você, você venha para cá falar conosco. Perfeito, né? Você que gosta quando eu falo perfeito. Perfeito. A gente chamou também Dr. Barral, Dr. Arthur, a gente chamou Mittermeier, a gente vai chamar também outros pesquisadores e pesquisadoras propriamente dito também, né?
A maioria é brother, porque pra vir pra cá tem que ser brother. Não, também não é assim não, pô. A gente chama umas pessoas diferentes também. Por exemplo, Amanda é brother pra caramba, mas a gente não conhecia a Amanda. A gente foi, chamou, tanto que ela ficou até com medo, né? Inicialmente, você falou que foi eu que tava olhando pra minha cara, né? Mas tudo bem. Eu acho que não tá dando muito certo esse negócio dele pilotar ali o teclado. Deve estar tudo Porque errado, mas ele fica mudando toda hora, somente pra mostrar ele balançando a cabeça. profissional. Eu tenho medo somente do pessoal ficar meio zonzo, né? É, eu acho que a gente tem muita gente pra chamar e. Assim, como eu falei, acho que eu falei nesse, não sei, falei alguma hora, não sei, foda-se. Mas eu falei que a gente tava com o intuito de chamar pescadores da área e tal, mas que foi muito, eu achei que foi muito gratificante chamar pessoas no início de carreira como o Paulo, como a Amanda. É interessante ouvir histórias, lembrar um pouco dos perrengues que a gente passou. E o legal é que a gente pode chamar os brothers da gente, que vai ser engraçado. Por exemplo, eu estou ansioso por falar com o Bruno, por falar com E você, Rodolfo, Lucão, Augusto. e você ainda tem o plano de colocar todos os seus estudantes aqui e conversar com todos eles de uma vez? Tem interesse nisso? Eu não sei. Né? Eu só sei que a Eduardo vai ficar calado. João vai ficar querendo tirar onda. Thiago vai ficar mais perdido que segue O Thiago vai tiroteio. abraçar algum coqueiro que não tem aqui, né? Mas é isso mesmo. Mas vamos degringolar esta merda. Vamos que eu acho falar um pouco sobre a gente no início de carreira. Você se deu bem. Como você chegou a fazer ciência, velho? Porque eu sei que foi completamente diferente da minha experiência. Que cheguei lá um certo dia lá na Fiocruz, encontro minha gueixa lá cabeluda. E você tá aqui também? Eu tô, cara. Que legal. Conte aí, vá. Tá bom, como eu comecei a fazer ciência, foi uma coisa bem esquisita, Arthur, pela verdade. Porque o que acontece? Eu fui fazer biologia na faculdade católica. Faculdade católica, ela é particular. E na época, se você queria fazer ciência, você tinha que ser da federal. Não existia outra opção. Porque não existia bolsa, não existia incentivo, não existia absolutamente nada para qualquer faculdade que não seja federal. Então, eu tive muita dificuldade para conseguir orientador, para conseguir todas as demais coisas. Nessa época, eu conheci o Gilmar, que a gente chamou e que deu bolo na gente. Você tá alinhado, viu, Gilmar? Tô de mal. O Gilmar, ele já entrou na faculdade sabendo que era iniciação científica e sabendo que queria ser pesquisador. E assim, tinha um grupinho que andava, na verdade. Era Gilmar, o apelido dele era Espada Brilhante, né? Eu, e tinha cara de Teiu, que era o Marcos, né? Então a gente fazia esse trio aí, esse trio andava O com mais bonito do grupo. esse trio andava com um bocado de gente aleatória. A gente era muito aleatório, né? Tem até o trote de Gilmar, que foi muito engraçado. Gilmar entra com um saco de farinha atrás dos calouros para jogar farinha nos calouros. Os calouros pegam, seguram o Gilmar e derrubam o saco de farinha na cabeça dele. E ele sai todo branco. Aí eu falo, opa, você ia dar o trote, você tomou o trote. Ele falava, sai a farinha assim. Não aceitou o vinho, não tem nem como se defender dessa. Deixa eu só ligar a luz. Vai lá, liga a luz enquanto eu continuo falando. Então, olha só o que aconteceu. Gilmar desde sempre queria fazer ciência. E aí eu comecei a me interessar por essa área. Então, lá pro meu segundo semestre, eu já tinha definido que eu queria fazer ciência. Só que eu não tinha oportunidade em canto nenhum. E aí eu fui procurar estágio na UFBA. Aí foi aí que eu fui trabalhar com escorpiões. E quem me deu maior apoio na época foi o Thiago Silva, né, que hoje atualmente ele é concursado e tudo mais. O que aconteceu? Thiago me deu muito incentivo e eu comecei a querer fazer iniciação científica. Só que nenhum lugar me aceitava como iniciação científica. A professora da UFBA chegou até a comentar que não daria uma bolsa da UFBA para um aluno que não era UFBA. E eu fiquei trabalhando lá voluntariamente durante muito tempo. E Na Fiocruz a gente não tem disso, até porque a gente não tem nem aluno de graduação. e a Fiocruz é um lugar, pelo menos na época, era um lugar muito fechado, muito difícil de entrar. Eu que o diga, né, Ju? O que aconteceu?
Aí eu fiquei correndo atrás dessa oportunidade de fazer ciência e nunca foi me dada essa oportunidade. E eu terminei me formando sem experiência de iniciação científica, mas com vários trabalhos próprios, né? O Gilmar, ele fez iniciação científica na própria Fiocruz e trabalhava muito. E depois que eu formei, foi que tinha um rapaz que fazia faculdade comigo, que era um rapaz que basicamente todo mundo deixava de lado. Ninguém queria contato com o menino. E eu nunca fui um rapaz segregador, né? Eu sempre fui um rapaz acolhedor. Tipo, Em que sentido, Arthur? Em que sentido? O sentido é que eu não gostava de panelinha. Eu converso com todo mundo, não converso com ninguém. Essa era a minha logística mental. E aí eu conversava com esse rapaz, eu era o único da sala que conversava com ele. E eu me lembro que teve uma prova de imunologia, por sinal, e ninguém ia fazer dupla com esse menino. E tinha uns duas pessoas querendo fazer dupla comigo. Aí eu simplesmente, num canto da sala, levantei e gritei o nome dele: Ô rapaz, nós dois, beleza? Aí o cara: tudo certo. logo eu senti que... Aí lá vai eu fazer a prova com ele, né? Assim, eu, mesmo a prova sendo em dupla, eu tinha estudado para responder independente da minha dupla. Aí eu peguei a prova, aí vi questão 1, 2, 3, 4, 5, eram 8 questões, eu acho. E aí eu vi as 8 questões e falei: cara, eu respondo 7 questões aqui fácil, não preciso de ajuda de ninguém. Aí ele: se preocupe não, qual você não responde? Eu: 5, ele: deixa comigo. Aí eu parei, sentei, respondi as 7 questões que eu sabia. Ele Aí, fala de mim, mas respondei. aí o rapaz pegou a prova e foi responder a dele. Aí respondeu a dele, aí entregou lá. Aí eu falei: pô, velho, como foi que você sabia aquela questão e tal? Ele: não, eu pesquei. Eu falei: pô. Eu falei: porra, velho. Aí o que foi que houve? A gente fechou a prova, a gente tirou 10. Ah, Aí depois que eu formei, esse rapaz me ligou. Falou: que eu acho que você tá fazendo. Aí por isso que eu falo o negócio do network, que é tão importante. Aí eu falei que não tava fazendo nada, que eu tava recém-formado, desempregado, que é o terror, né? Quando você se forma, você, pelo menos se você não é advogado, ou médico, ou engenheiro, você fica realmente desempregado. hoje em dia, é isso. Então o que aconteceu? Eu falei: não, eu tô desempregado. Ele falou: que eu acho o seguinte, tem uma vaga de seleção aqui na Fiocruz, eu lembrei de você quando eu vi o perfil da vaga, eu vou te escrever. Eu nem sabia que estava tendo essa seleção, né? Possivelmente era aberta e tudo mais. Aí eu fui fazer a seleção que ele me Realmente, escreveu. realmente as divulgações digitais precisam melhorar o sistema de divulgação a própria Fiocruz já melhorou bastante, mas tá muito aquém, não chega depende muito do network de quem tá lá dentro, quem conversa e tal, pra poder divulgar. A gente tenta divulgar ao máximo, mas é foda. A gente pode até estar divulgando o podcast. Mas o que aconteceu? Não, O que aconteceu afinal de contas? Que eu fui, fiz a seleção sem saber nem nada direito. E aí foi que foi interessante que, como eu trabalhava com escorpião, na seleção era para trabalhar com biologia molecular. E eu me lembro que na faculdade, biologia molecular foi uma daquelas disciplinas que eu negligenciei. Que eu falava assim: não, eu quero ser o caçador de crocodilo, eu quero trabalhar com animais, eu não quero saber de diabo de DNA, RNA, não. você queria ser o Richard? Não, Richard não, pô. Eu queria ser o caçador de crocodilo, pô. Para com isso. Kyoshi, selvagem ao extremo. Aí, resultado. Eu passei na seleção e disse bem claro lá que eu não entendia muito DNA e RNA. E aí foi uma das grandes lições que eu tive na vida, que foi: você estuda bem mais depois que se forma do que quando se forma. Todo o meu conhecimento atrasado eu tive que tirar, eu tive que estudar e ficar ciente das coisas. Kyoshi, estatística. Não, até chegar na estatística foi um longo caminho, né? Mas aí eu tive que efetivamente pegar o livro de biologia molecular. Eu me lembro, a gente começava pelos básicos, de Robert,
depois a gente ia pra coisa maior, depois a gente ia pra coisa mais difícil. Qual era o concorrente do Albert mesmo? Era o. Não, o Albert é a Bíblia. Não, mas tinha outro que era Albert e outro. Que não era Ixi. tão bom quanto, mas eu gostava mais do outro do que do Albert. O negócio do Albert é que o Albert é muito denso, né? Então, é o quê? Sei lá, 800 páginas aquele livro lá, Aquilo ali é pra quem não trepa, velho. Que merda. né? Aí, é, estudei, corri atrás disso. E aí eu percebi uma coisa que depois mudando as áreas, eu percebi que eu tenho um certo nível de facilidade de correr atrás das coisas que eu não sei. Isso foi bem interessante, porque depois eu tive que fazer isso com a epidemia molecular que eu trabalhei, depois com bioestatística que eu trabalhei, depois com bioinformática que eu trabalhei. Então era sempre um pânico muito grande, um medo de não conseguir dar conta, e no final a gente vai dar conta. E graças a esse estágio de biologia molecular, eu fiz mestrado, fiz doutorado e fui me mantendo como cientista, Doutorado sanduíche, viu? Não é pra qualquer um, não. né? Você foi mais simples, né? Porque a Baiana tinha uma colaboração com a Fiocruz. Não é bem a colaboração. Na época a gente tinha, como o curso era novo, tinha muito professor da Baiana que estava fazendo mestrado e doutorado na Fiocruz para se qualificar. E a Baiana, na época, como foi a primeira turma, Humberto Castro Lima queria que aquele curso fosse tipo o top of mind, o melhor de todos. Inclusive, foi uma pena quando ele faleceu, que eu acho, na minha opinião, como ex-aluno, como biomédico, que o curso deu uma decaída do que era anteriormente. Então tinha muito professor que era professor da Baiana e era pós-graduando na Fiocruz. Então tinha mais. Essa questão de divulgação era mais fácil, como eu te falei. Você tenta ser o mais abrangente possível, mas não consegue porque fica relacionado ao seu network. E lá eu tentei dois estádios, como eu já falei. Um que eu não consegui e o outro quando abriu para o LASP. Então, e foi interessante porque eu já tive sorte de pegar e já fazer uma coisa que eu gostava. Eu gostava muito de biologia molecular, que era uma disciplina que eu achava interessante. E eu mexia muito em computador, na época eu desmontava meu computador quebrado, tudo. Eu era muito ligado nisso. E a vaga era para mim começar com filologia e evolução. Então eu fiz a seleção, tudo. Não fui o melhor na Ok, parte. eu queria ser o caçador de crocodilo. O que é que você queria ser? Annemiek van Damme? Não, eu queria ser o Jean-Claude Van Damme. Não, na verdade, eu queria ser o Bikman, né, cara? Eu achava o Bikman fantástico. Não, mas isso aí explica a sua graduação em química, não em biomedicina. Ah, mas você, ó, é um jabá pro programa que já acabou, mas assim, tipo, é muito interessante porque ele não pega só exemplificações químicas, ele tem as questões físicas, biológicas e químicas muito bem elaboradas. Então eu queria muito, era nesse, eu não tinha assim, é uma coisa que eu falo, acho que eu não me frustro tanto, eu fico sempre sorrindo, porque eu nunca tive o plano, eu quero ser alguma coisa, eu simplesmente fui fazendo as coisas que eu achava interessante e acabei indo para uma área que eu me interessei, focando no que eu estava interessado e acabei indo nesse sentido. Então eu consegui o estágio desde o segundo semestre, eu comecei, no segundo semestre tinha feito a prova, meu orientador não gostava de mim, mas como eu tinha tirado 10 na parte prática, então foi uma coisa que me manteve lá. Tinha duas bolsas, passou eu e passou a Aline. Acho que a Amanda comentou alguma coisa da Aline, tá lá. A gente começou juntos na biomedicina, trabalhando com filogenia e evolução. Ela continuou trabalhando com HTLB e eu com HIV. E no laboratório até então era muito focado em HTLB, tinha pouca gente trabalhando com HIV. Então ficava as coisas caindo, os dados caindo na minha mão. Então, Deixa eu fazer uma pergunta aqui aleatória, totalmente aleatória, saindo do contexto, mas é porque eu parei e pensei, Flora é jornalista? Flora é jornalista, ela já foi atriz, fez uma novela chamada Ninho das Serpentes da Bandeirantes há muito Você tempo já atrás. apresentou isso aqui pra ela, pra gente chamar ela, por sinal, porque se ela é jornalista, deve gostar pelo menos dessa mídia. Não, eu não falei com ela ainda não. Ela teve um acidente, ela que nem eu, quebrou a clavícula, ela tá ainda em recuperação. Então quando ela estiver melhorzinha, com certeza eu vou convidar ela. Ah, mas já apresenta pra ela assistindo, pelo menos ela vai dar alguma risada, ou então vai se interessar por alguma coisa. Inclusive foi quando Flora veio pra cá, acho que não sei, era pesquisadora visitante, ela tava lá ela hoje é professora da Federal, uma grande aquisição para a instituição, mas na época ela era pesquisadora visitante lá na Fiocruz, lá no LASP.
E aí se deu super bem, porque eu entendia muita parte. Eu participei de vários cursos. O legal da Fiocruz, quando eu fiz iniciação científica, é que me deu acesso a vários cursos. Eu participei de vários cursos internacionais. Inglês foi uma lástima, como qualquer estudante, a gente sofre. Mas como eu tinha um bom acesso a computador, era legal, porque eu tinha. Na época eu não tinha o Google como era antes, era Yahoo, AOL, América Nossa. Online, era coisa bem O antiga. melhor na época era Alta Vista. Alta Vista, exatamente, e América Online. Então, eu usava muito essas ferramentas, eu já usava na faculdade de índice emissivo, então eu tinha uma noção de query muito boa. Então, aplicando isso na internet facilitou bastante. Então, eu não sabia inglês, mas me virava. A gente começou a se dar bem, comecei a fazer curso, aprender cada vez mais, aprender cada vez mais. Só que eu fiquei hiper focado em filogenia e evolução. Foi quando passei 3 anos de estação científica lá na Fiocruz, basicamente mais tempo fazendo ciência do que muito mestrando faz. E consegui fazer um TCC legal. E eu apresentei o TCC para o meu orientador de doutorado, que foi o Sérgio Mattioli, que ele virou para mim, pô, eu queria ter um aluno desse jeito. E eu não me sentia valorizado pelo meu orientador. Meu orientador não me valorizava. Eu ia para lá sempre, quando tinha curso, eu ia configurar os computadores, eu ia participar de todos os cursos, aprendia, consertava, aprendia coisa nova, fazia coisa nova. E eu nunca me senti valorizado nesse contexto. Quando ele falou isso, beleza, eu fiquei super animado e fui fazer o doutorado lá na USP. Eu falei para ele, ó, Sérgio, já que você falou que queria ter um orientando como eu, o que é que você acha? Será que eu sou doido? A minha pergunta aqui agora, porque assim, eu nunca. Eu não sei se eu tenho um mau relacionamento com o orientador, mas eu nunca esperei valorização de orientador nenhum na minha vida inteira. Coisa de doido, né? E aí o que acontece? E além de nunca esperar esse negócio de valorização de orientador, a única coisa que eu tinha como basal assim era que não me maltratassem. Então, essa é a questão. Eu também não esperava valorização, mas eu tinha umas puxadas de tapete que eu não esperava, porque se tratava de ser orientador, entendeu? No meu TCC, por exemplo, foi Flora, meu orientador, e a Cláudia. A Cláudia, na época da faculdade, era uma professora muito rigorosa. Era como é que se diz? Ela era. Ela continua sendo, ela é referência em imunologia, mas ela, tipo, da faculdade, ela é top, 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 top mesmo. E meu TCC, você lê o título, tem algumas coisas relacionadas à imunologia. E eu fiquei, tipo assim, super estressado para fazer. E teve uma merda, foi na época que eu fui fazer a prova de São Paulo, fazer o doutorado. Eu fui direto à faculdade fazer a prova lá. Eu viajei para fazer a prova e ia voltar para defender meu TCC. E aí o que é que acontece? Eu peguei aquele apagão aéreo que teve, que Suplicy Simpson falou, Marta Suplicy falou, relaxa e goze, que teve apagão aéreo. Eu dormi metade da noite no aeroporto, fui para outro aeroporto tentar voar, eu acabei perdendo meu TCC, Cláudia ficou putaça. Isso já, imagine, seria. E o estresse é uma recorrência na vida do pós-graduando, de quem faz. Mas teve que Faculdade. remarcar? Ah, claro, obviamente, né? Se no dia. Como é que eu ia apresentar? Oh, nossa, sou cabeção, né? Não, eu remarquei tudo e eu fiquei preocupado, porque Cláudia ficou putaça, fora entendeu, porque é minha amiga, basicamente, a gente criou uma amizade, a gente fez curso junto, a gente foi pra Amazônia fazer curso e tal. Eu fiquei muito bom na parte prática. E aí quando eu voltei, fiz a apresentação extremamente nervoso, estressado, perdi a primeira vez, achei que ia ser comido vivo. Então, a Cláudia falou muito bem no meu TCC. Ela falou, nossa, ele tem um projeto de mestrado, tá muito bom, não sei o quê. Fora, elogiou, e meu orientador foi o único a discutir e a criticar o trabalho. Tipo assim, entendeu? Assim, eu entendo que você quer ser rigoroso, quer ser criterioso, mas puta que pariu, vai tomar no cu, entendeu? E aí, quando o Sérgio falou esse negócio, fiquei super feliz, tal, e fui tentar lá. Tentei 2 vezes fazer o doutorado na biologia evolutiva lá, mas não passei. E hoje em dia eu agradeço isso, porque aí me deu a oportunidade de fazer na bioinformática, que meu orientador tinha se credenciado no Interunidades de Bioinformática, foi onde eu fiz. Interunidades, mas a sede é no IME, Instituto de Matemática e Estatística. Então, a minha primeira semana no doutorado, eu vim em Salvador com um certo background bom, uma iniciação científica forte, mas aí a USP me ensinou a ser humilde, porque eu me sentia a criatura mais burra da face do planeta Terra, porque minha primeira disciplina foi reconhecimento de padrões. Então, para quem saiu da faculdade com aquela bioestatística básica, para pegar uma disciplina que a gente trabalha hoje em dia, entendeu? Foi um choque assim muito grande.
Mas aí, com o passar do tempo, é o que eu tô falando, como eu trabalhava muito nas coisas dos outros, eu nunca sempre ajudava quem que chegasse lá, tu precisa de ajuda, eu ajudava, que eu sou abestalhado, obviamente. É, eu ajudava, então eu passei muito trabalho, eu fiz muita análise, eu aprendi muita coisa e foi legal, porque quando eu cheguei num determinado momento da disciplina, e lá na USP é foda, a galera tava a professora falando, tipo Charlie Brown, blu, 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 sim, professora, blu, 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 não, professora. Aí eu chego pro cara, caralho, esse maluco tá entendendo tudo, pera aí, vem cá, me explica essa porra que eu não tô entendendo, cara, eu também não tô entendendo não. Então o galera não tá entendendo e não fala nada. E eu só consegui me normalizar mentalmente para continuar o doutorado foi quando a professora começou a falar de algoritmos de clusterização. O que é clusterização? Formar grupos. Então a gente usa uma coisa chamada caminhos, que é cai uma letra qualquer, que são você usa as médias entre os pontos lá, entre as criaturas, para montar uma classificação, como se você gerasse ligações entre eles e formasse os grupos lá, que são os clusterzinhos. E era uma coisa muito semelhante ao que eu fazia em filogenia, que era análise de filogenética por distância, onde gerava a matriz e gerava o cluster baseado nisso. Aí eu comecei a discutir com o professor, em vez de usar caminho, se a gente utilizasse uma média, em vez de média ponderada, uma média ajustada baseada numa informação prévia. Aí eu comecei a discutir assim, normal, como eu falo com você. Porra, que eu acho isso aqui tá legal se a gente fizer assim, ajustar. E comecei a discutir com a professora. Aí a galera começou a me olhar assim, de caralho, de sair esse maluco. E aí começaram a me pedir ajuda sobre os assuntos. Aí eu percebi que não, a galera tá mais lá, tá todo mundo tão perdido quanto você, só que ninguém quer dar o braço a torcer. Mas a verdade foi que você conseguiu linkar o conhecimento lá previamente dito com sua bagagem que você tinha. Exatamente, cai naquela coisa que eu comento muito com você, com quem discute comigo, questão de interdisciplinaridade. Então você tem acesso a diversas disciplinas, quanto mais interdisciplinar você for, mais você tem a chance de olhar uma questão como macro e identificar coisas que você já viu antes, que poderiam ser complicadas numa primeira vista, que na verdade não são, porque você já viu anteriormente. Então, conseguir fazer isso na minha cabeça, e aí eu fiz o doutorado tranquilamente, assim, tranquilamente, obviamente que é uma palavra muito forte, é só uma... Então, não subestime o conhecimento prévio existente dentro do seu ser. Não, não subestime, não, e dê atenção às disciplinas da faculdade, e muito importante é o que você faz antes da graduação, porque muitos conceitos como logaritmos exponenciais você vai usar no futuro. É, pior que usa mesmo, viu? Assim, tem diversas coisas que eu me lembro. Eu não sei o que é, mas eu tendo contato atualmente com os estudantes de hoje em dia, eu percebo que. Atualmente de hoje em dia ficou foda. Mas eu percebo que. Kiyoshi pleonasmo. Eu percebo que o que é que acontece? É que a gente tinha uma absorção de conteúdo mais generalista de forma diferenciada. Em que sentido? Eu tive aula de botânica, aprendi diversas coisas de botânicas, eu posso não estar na aplicabilidade, mas eu me lembro até hoje, certo? Outras matérias nada a ver, fisiologia. Eu me lembro de muita coisa de fisiologia, por exemplo. Ah, quer ver coisa engraçada? Você falou de botânica. Eu tive botânica na faculdade, como biomédico. Foi onde eu tive zoologia com o Arthur. Mas você sabe que isso aí não conta pra você. Não, não conta, mas assim, tem coisas que você aprende. Por exemplo, a auxina, uma coisa que a... Eu falo isso por quê? Porque em biologia a gente tem 5, botânica 1, 2, 3, 4, 5. Zoologia a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem uma. Estupro mental, mas foi legal porque professora leva e lembrar que a lignina deixa duro. Virou... Explica aí que eu acho que é a lignina. Nossa, a lignina deixa duro foi sacanagem. A lignina é uma... Pera, é com as lembranças que eu tenho mentalmente, certo? A lignina, na verdade, faz parte do crescimento secundário do caule. Então, ela forma uma espécie de fibra que é um pouco mais rígida. E isso possibilita que a árvore cresça e ela fique mais alta. Resumindo, lignina deixa duro. Justamente. Certo? Eu não consigo lembrar aqui agora se as duas famílias de plantas, não é bem família, Magneropsida, Liopsida, elas possuem de forma igualmente, eu não lembro direito, mas basicamente, se você vê um tronco muito vistoso, oi, possivelmente ele é cheio de lignina. Tá vendo, Arthur? Tutu também é cultura botânica.
certo? Mas assim, lembro de diversos outros assuntos que hoje em dia você percebe que o negócio é muito focado, mas parece que é focado para quê? Para formar um mercado de trabalho? A necessidade é isso. Então, os estudantes são formados para suprir a necessidade de uma comunidade, digamos assim, certo? Então, eles pegam somente aquele conhecimento, porque eles não têm mais tanto interesse em aprender a vastidão. Mas você tem que ver também que a aplicabilidade é um tanto quanto nula, principalmente em underground. Como é o nome do colegial? Porra, underground para colegial foi longe. Entendeu? Lá pro colegial, porque tem muitas coisas que você vai usar na frente e são coisas que o aluno vira pra você, professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Meu filho me pergunta isso, meu filho tem 19 anos, eu falo, meu filho, você tá aprendendo. Eu me chateio de tentar explicar as coisas e tal. Eu usava um exemplo falando, ó, meu filho, se você estiver aprendendo trigonometria, que é difícil, você vai aprender para um dia que você for comprar um terreno de forma circular, o cara falar que tem uma área de certa forma, você vai calcular pelo 2πr ao quadrado que essa área E não vai tomar ele não desfalque, vai né? tomar desfalque. Então você está aprendendo isso para não ser feito de besta de quem conhece. Então eu me cansei. Mas a aplicabilidade é um tanto quanto não é tão explorado. Pelo menos não foi no colegial, algumas disciplinas da faculdade também não foi, e são de extrema importância, porque você vai utilizar isso no futuro. E é o que eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, o futuro é interdisciplinar, você tem a internet das coisas, você tem as ilhas de conhecimento, então, se você não saber pelo menos o básico de uma coisa para poder, sabe, não saber que se você tomar vacina não vai ter chip ou não vai virar jacaré, isso é muito importante, entendeu? Deixa eu falar até uma coisa que eu vivenciei que é bem interessante. Logo quando eu fiz a entrevista da Fiocruz e passei, eu tive uma crise. Uma crise em que sentido? Eu me perguntei que, oxe, você sempre quis ser o caçador de crocodilo, por que diabo você vai trabalhar com biologia molecular? Aí eu fiquei naquela, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Não é o certo, eu fiz uma... naquela época eu pensei que era carreira. Eu fiz uma carreira trabalhando com escorpião, por que diabo você vai mudar para biologia molecular? Isso não é o certo, não faça isso. Eu agora vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque todos os meus amigos que trabalharam com zoologia atualmente não estão se dando bem na vida. Não, isso você não tem que se arrepender dos seus planos. Eu falo o seguinte, eu perdi 2 vezes doutorado, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa da minha vida foi ter saído da minha graduação, não ter permanecido na Bahia, ter ido para a USP, por exemplo, ter feito bioinformática, sabe? O caminho que a gente seguiu, eu acho que foi tanto o meu quanto o seu, foi extremamente proveitoso. Eu acho que a gente tem só a agradecer, entendeu? Não, mas olha só o que aconteceu. Eu entrei nessa crise, eu falei com o meu orientador de TCC, que foi o Thiago. Eu falei, Thiago, é o seguinte, tá tendo uma seleção na Fiocruz, eu passei, aí o Thiago olhou pra minha cara e falou, você vai ganhar? Eu falei, vou. Quanto? Aí eu disse quanto mais ou menos pra ele. Ele falou, se jogue. Eu falei, mas Thiago, eu fiz minha carreira inteira com escorpião, por que diabo eu vou mudar agora para a biologia molecular? Eu não sei nem se eu sei biologia molecular direito pra fazer isso. Aí o Thiago virou pra mim e disse, que ele me chama de K, né? K, você se formou em biologia, não foi? Eu fui. Ele, então você é capacitado para isso. Se você não sabe biologia molecular, o problema é seu, você é capacitado para isso, corra atrás. E pronto. Aí aquela parada que o Thiago me disse meio que refletiu na minha cabeça muito violentamente. Aí eu simplesmente aceitei e fui estudar. Né? Que coisa estranha. Eu tô falando isso, me veio isso na cabeça porque a gente estava falando sobre negligenciar alguns tipos de assunto. E eu negligenciei bastante biologia molecular e fiquei não sei quantos anos da minha vida trabalhando com isso. Olha que interessante. Genética na faculdade não foi minha melhor disciplina. Acho que o professor não facilitou também, mas eu também não fui muito com a cara. E realmente, quando eu fui fazer doutorado, Bioinfo trabalha muito com questão de estrutura de gene. Pai, o arrependimento! Eu digo, que desgraça é Tatabox, velho. A gente tinha que... Databox. Não, modelar essa miséria. Eu digo, Tatabox, que promoter, era difícil, intron, exon, eu tive que estudar tudo isso de novo, mas assim, é bom que você revisa, você não consegue lembrar tudo, mas são... Cara, não tem como, não dá pra se arrepender. Você se arrepende de coisa que você fez, não que você não fez, entendeu? Então, assim, a gente não dá para se arrepender com certeza, mas olha só
o quanto a vida dá voltas, né? E quando a gente vê o pessoal negligenciando um TCC. Vem cá, o TCC impactou na tua vida de que forma? Tirando que você só fez o doutorado direto graças ao TCC que você mostrou para Mattioli e Mattioli falou que queria um aluno assim. Não, então, o TCC, interessante, foi mapeamento de epítopo. E na época era bem controverso. Eu me lembro que a gente tinha os cursos e vinha a galera de fora. E tinha um professor de imunologia muito forte, o David Watkins. E eu tive a oportunidade de falar português. Eu vou te mostrar. Eu tenho um péssimo hábito de imitar as pessoas, então foda-se. E o pior é que imita mal. Imitar mal uma porra. E aí tinha eu sempre gostei muito de, como eu falei, é computação. E previsão de epíteto foi interessante, porque você aplica um algoritmo para prever o que é uma coisa e o que não é. E essa questão do mapeamento foi interessante porque na época eu não tinha conhecimento de computação para poder fazer uma análise mais rebuscada, eu era burro. E a gente não tinha poder computacional também, os computadores eram meio obsoletos na época. Então, nisso foi interessante porque essa ideia que eu tive no TCC de mapear, de fazer as coisas, deu um artigo científico, foi o meu primeiro artigo científico na Memória do Dr. Oswaldo Cruz, mas eu sempre mantive essa ideia e acabei fazendo esse mapeamento no doutorado e no meu... Eu não fiz pós-doc, eu fui direto para o concurso, mas o José Não, trabalhou... você fez pós-doc sim, Não, por um tempo, né? Enquanto o concurso não chamou. Não era bem pós-doc, porque o pós-doc ganhava mais. Era uma bolsa de desenvolvimento regional. E assim, mas foi com outros assuntos. E aí foi uma coisa que continuou e a gente está utilizando isso até hoje. Por exemplo, o trabalho que a gente fez, que saiu no jornal sobre a nova linhagem, pega um pouco a ideia do que a gente tinha aplicado naquele tempo então. Mas tudo isso vem dos diversos cursos que eu fiz. Eu fiz os cursos de bioinformática e vi o pessoal da modelagem tridimensional proteína e o pessoal de previsão de estrutura. Então essas ideias assim meio que fervilharam na cabeça e se mantiveram de certa forma viva, porque apesar de ter sido uma coisa da iniciação científica, essas ideias permaneceram que até hoje tem gente trabalhando numa ideia que eu tive tipo em 2006, 2007. O José está trabalhando numa ideia que se originou lá e meio que tipo virou uma linha de pesquisa minha, uma das melhores, mas é uma coisa que eu posso chamar de minha. O que importa é que é autêntico, é o que é mais importante, né? Porque, assim, a gente tem um treinamento, eu acho que na pós-graduação, pelo menos na adquisição dos títulos, que é sempre trabalhar em coisa em conjunto com o orientador e tudo mais, então quase que nunca a gente faz algo autêntico nosso. E você ter conseguido esse espaço logo no início de carreira, eu acho que foi muito importante, né? Assim, quando você voltou de São Paulo, passou no concurso e a gente começou a voltar a trabalhar junto, efetivamente, né? Foi quando começamos a trabalhar juntos, pra falar a verdade. A gente nunca tinha trabalhado. A gente só um pegava carona com o outro, essas coisas, né? Mas olha só como foi interessante. Naquela época a gente fez um trabalho 100% autêntico nosso. Foi bem legal, porque era uma ideia que você teve, eu tentei operacionalizar, chegamos com um produto para a pessoa começou a criticar, aí eu me retei, comecei a dar contra-argumentação e a gente fez um paper legal, cara. Ali foi bem legal, aquele trabalho foi fantástico. Foi bem divisor de águas, né? Porque ali foi quando a gente efetivamente mostrou que a gente tinha um certo nível de independência e conseguia fazer de forma 0800 o que a gente pensava. Ser pobre é uma desgraça. Né? Aí, assim, isso que foi muito interessante. E eu até hoje faço esse treinamento de pensar de forma 0800. Mas, perceba, qual foi a diferença de você ter um trabalho propriamente autoral naquela época da iniciação científica que você publicou Memória do Instituto Oswaldo Cruz, para essa outra época que você voltou já capacitado e que fez algo 100% autoral, que foi fruto seu? Isso é basicamente a gente vê um problema e bolar uma solução. Porque, para falar a verdade, eu tocava muita coisa. Na minha iniciação científica, eu não percebia na época, mas eu tocava muita coisa eu mesmo. Eu falava, tinha a Luciane lá, a Tica, que eu falava que eu era IC, que ela comecei, que ela ficou trabalhando um tempo comigo.
E eu tinha muita coisa que eu fazia por mim mesmo, mas eu tive um background de curso muito bom. E aí isso me deu essa ideia de eu sou um cara, eu não sou um dos melhores na teoria, às vezes eu tenho problemas para fixar alguns conceitos teóricos para poder aplicar depois na prática. Não consigo logo de cara, mas se eu tiver uma ideia e tiver um problema com a solução, eu consigo fazer assim meio que no automático. Então, essa postura de você ver um problema e bolar uma solução fácil é muito bom. É uma coisa que eu tenho isso mais desenvolvido em você, só que você tem uma criatividade muito maior do que a minha. Então, eu acho que por isso que a gente deu certo começando a trabalhar no, no, no trabalho. Você chegava, tinha uma criatividade muito boa, identificou um problema e eu tentava achar a solução mais otimizada para aquilo ali. E é isso que eu acho que é, de certa forma, um diferencial meu. A gente consegue chegar numa solução, sabe? É bem legal, cara, você resolver um problema, tipo um puzzle, só que é aquele negócio lá que o pessoal gosta de fazer, o quadradinho coloridinho, só que bem mais complicado que aquilo, entendeu? É por isso que eu disse até na sessão com a Amanda que o prazer do cientista é diferente, né? Não, alguns gostam de apanhar. Acho que eu estou só em mim. Fala um pouco de que eu acho. Oi. Não, assim, não se preocupe com isso, Voltando para não. mim. Eu tô pilotando, acabei me distraindo aqui. Mas é um pouco diferente mesmo, assim. É como eu falei. Não vai aumentar meu salário, não vai me dar mais dinheiro, nem nada, mas assim, tipo, eu vou aprender alguma coisa nova e vou conseguir resolver um problema que não tinha solução até eu chegar a trabalhar em cima disso. Outra pessoa que a gente tem que chamar, que eu ficaria muito contente de conversar, seria o Jorjão. Será que ele tá aqui em Salvador? O Careca, não, para quem não conhece, o Jorjão é o técnico do laboratório que a gente fez parte lá do LIP e do LIME, são laboratórios casados, digamos assim, na época. E ele era o técnico lá, e só que ele se aposentou, ganhou a carta de alforria dele e o Careca se picou pro jogo. Ele tá morando lá, eu nunca mais consegui falar com ele porque tá lá. Mas quem sabe, vamos chamar ele, marcar o dia. É, vamos chamar ele. Não sei se mostrar isso aqui vai adiantar, porque ele não usa internet, não usa nada. Mas o cara é um poço de conhecimento mais aleatório possível. Né? Tirando que ele vai falar tanta merda, vai me xingar tanto, vai me chamar de. Né? Eu nem sei, né? Chibungo, velho. Não, é tanta coisa que o Jorjão sabe de mim e me critica demais que eu tenho até medo de falar aqui das coisas, entendeu? Mas é uma experiência única, né? Conversar com uma pessoa que também é sabedoria. Ele, sem dúvida, ele teve a capacidade de me botar pra cima diversas vezes e algumas vezes me afundar mais pra baixo, mas ele sempre falava que amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas é aquele que te dá a porrada certa. E é aquele que ri quando você toma uma queda. Né? Isso é uma pessoa que eu acho que é bem interessante da gente conversar também, né? Também chamei Formiguete, você falou. Formiguete, sim, Formiguete, para quem não sabe, ela é uma doutora atualmente de farmácia, ela está trabalhando numa empresa particular Ela agora. está trabalhando no biogerador atualmente. Pô, aí, ó, eu sou péssimo com o nome das coisas, gente, me perdoem. E aí é uma pessoa que tem uma experiência acadêmica e uma experiência na indústria. E é bem legal. E porque Formiguete, né? Tem que deixar claro, né? A gente tem um amigo da gente chamado Fábio Formiga, pesquisador. Ele era aqui da Fiocruz, agora está lá em Recife. E é Fábio Formiga, né? E se ele tinha os alunos, é Formiga e as Formiguetes. Então ficou a filia, eu sou péssimo. Essa é uma das características do Arthur, que ele fica falando formiguete em outras guetes aí que ele sempre apronta, né? Tem Camilete, tem Claudete, tem Kikizete, né? Tem várias etes na vida de Arthur, Então, né? né? Se eu posso botar um apelido, porque não? A gente perde o amigo, mas a piada jamais. Jamais, né? Então, e vem cá, Arthur. Você acha que o podcast, assim, como é que ele tá interagindo com você atualmente? Você realmente tá levando da maneira, estou abusando? Ou você acredita no potencial disso aqui, mesmo que seja bem pouco? Como bom cientista, eu me baseio em fatos,
tá? Então, se eu tenho, por exemplo, Arthur, como é que você acha que isso vai ficar? Para eu fazer uma predição, eu preciso ter uma base para poder calcular as probabilidades em cima dessa base. E essa base eu não tenho a menor ideia do que isso aqui vai virar. Se a gente vai virar famoso, vamos ser famosos! Ou se não, a gente vai continuar. Não, a gente tá Não, não, acho que famoso a gente não vai ser, entendeu? Mas eu acho que é interessante com certeza a gente vai ter altos memes, isso é normal. E haters, com certeza a gente vai Foda-se. gerar Hater eu já alguns. tenho normalmente, então foda-se. E aí o que acontece? Eu tô levando de coração aberto para tentar. Porque realmente, assim, muita coisa que eu fiz não sei o seu caso, mas a minha pós-graduação fui fazendo meio que na doida. Eu sou uma pessoa que eu costumo baixar a cabeça e ir, independente do que esteja na minha frente. E que se eu tivesse algumas ideias, alguns toques. Por exemplo, no meu doutorado entrei em pânico na minha qualificação porque entrou um professor na minha qualificação que eu não tinha posto na banca. Aí meus colegas, como bons sacanas que são, como eu, me fizeram uma pressão falando que ele ia me reprovar porque não odiava biólogo, não sei o quê. Para quem não sabe, a bioinformática tem lá uma parte que fez biologia e vai fazer bioinformática, e uma parte da computação que vai fazer bioinformática. Aí falaram que o cara ia me reprovar, só que eu entrei em desespero, entrei em depressão, não dormi e tal. E aí a qualificação foi de boa. Aí Você fica nervoso nesse ponto? quando a galera põe pressão, põe. É aquela questão do overthinking, sacou? Se você pensar demais, fodeu. E aí eu não tava nem. Eu vou fazer. Geralmente não faço prévias. Tem uma coisa engraçada, até o Tibério tá aqui falando comigo, o Luiz Tibério Rangel, ele tá hoje em dia no MIT, mandando mensagem que ele fala que Arthur, você é a pessoa mais louca que eu conheço. E o que foi? Você é a única pessoa que coloca os Smurfs na sua defesa de tese. Eu usei os Smurfs como um exemplo de evolução. Tinha os Smurfs amarelos e os azuis. Aí o que acontece? Eu não fiz a prévia como orientador e foi uma surpresa para ele também. A cara que ele fez na banca foi assim, impagável. Mas eu não estava pensando demais. Só que quando foi na qualificação foi diferente. Meus colegas resolveram me sacanear, não sei por quê, porque eu sou uma pessoa tão legal, não sacaneio ninguém. Aí eles resolveram fazer essa pressão na minha cabeça. Realmente foi difícil até o dia da apresentação. Depois foi tranquilo. Mas eu não costumo ter esse tipo de pensamento, não. Eu fiquei um pouco preocupado por causa dos sacanas dos meus amigos. É, né? Assim, eu não imaginava que você ficava nervoso nesse ponto, não. Não fico assim, mas nesse ponto específico, os caras conseguiram mexer com, com minha cabeça. Eu posso falar pra você que minha experiência de ficar nervoso é bem limitada. Foram poucas as vezes que eu fiquei muito nervoso assim. É, é, Eu acho que nunca por causa de trabalho. Muito, muito pelo lado pessoal. É muito estranho isso, inclusive. Já eu sou o oposto, o pessoal tô nem aí, eu simplesmente faço minhas coisas e. Foda-se. Lá de trabalho eu quase nunca fico nervoso. É estranho, na verdade. De verdade. Você é estranho, Kikito. Eu sou estranho. O mundo é estranho. Normal a distribuição. É normal a distribuição, é? E depende da variável ainda por cima, porque algumas não são. Pois é, então. Você tem que ser normal de sim, eu tenho que ter a média mediana no mesmo ponto. Não, foda-se. É bem por aí mesmo. Na verdade, engraçado é que quando eu tava lá na Bélgica, quando eu fiz o sanduíche, eu tive contato com diversas pessoas. Então eu tive contato com pessoas que estavam tendo aula em escola. E o que eu fiquei surpreso lá é que as crianças em escola aprendem, tem aula de uma disciplina, digamos assim, que é não se importar com a opinião dos outros. Aí eu falei, caramba, se eu tivesse tido isso na escola, minha vida seria de uma qualidade muito melhor. Mas nunca me importei, não. Eu sempre fui meio que foda-se. O problema foi que eu ia ser avaliado. Que tenso. Pois é, né? Assim, tipo, você já tá em São Paulo, longe da família. Você não sabe, mas meu primeiro doutorado eu não tive bolsa. Tipo, tá uma desgraça completa. Mas só assim. foi no primeiro mês ou? Primeiro ano. Primeiro ano, você ficou um ano inteiro sem bolsa. Você ficou sendo sustentado como? Eu dava aulas quando conseguia, minha família me ajudava e foi um ano não, foram 6 meses, desculpe, porque eu tô contando com 6 meses desempregado. Eu tinha uma reserva que eu fiz durante a graduação, porque, como eu falei, a gente dava curso, a Flora a gente foi para Manaus, da curso, e a galera pagava passagem na gente, estadia, dava uma ajuda de custo e tal.
Aí o que eu fazia? Se eu recebia um dinheiro para pagar um hotel de R$ 100, eu ficava num de 10. Aí a gente Nossa, não economizava. me fale não, porque toda vez que eu vou pra São Paulo, eu fico num hotel. Eu não me lembro nem qual é o nome da rua. Mas ele fica numa saída que dá num bequinho, que dá numa rua que você anda pra caramba, que tem uma cafeteria. E aí o diabo é o hotel mais barato pra quem vai na USP. Então o que é que acontece? Eu sempre pedi uma diária e eu ia pra esse hotel. Que eu morei no Cruz, não deve ser. Cara, esse hotel, o meu quarto era na verdade um corredor, certo? Aí tinha um banheiro, certo? O banheiro é inesquecível, porque o que acontece? O chuveiro fica em cima do vaso sanitário. Então o que que acontece? De vez em quando você tá ali no vaso, super concentrado e tudo mais, aí pinga uma gota de água em sua cabeça e aí te desconcentra de uma maneira que você não acredita. Ah, não, você me fez lembrar do Cruspe. O Cruspe a gente lavava prato no mesmo lugar que tomava banho. Ficava a pia na frente e o chuveiro atrás. Mas eu tenho uma história boa de hotel legal, de congresso que a gente foi para um congresso de virologia em Águas de São Pedro. E aí foi legal porque a gente recebeu ajuda de custo, obviamente, né? Para economizar, a gente pediu para dona Eugênia, lá do secretário lá, qual o hotel mais barato que tem aí para dona Eugênia. Achou acho que era R$ 25 a diária. Então, dava para ir andando pro congresso. Aí chegou lá, a Flora pegou a gente, foi eu e o Sérgio, a gente foi. Aí a Flora levou a gente pra lá, ela morava em São Paulo ainda na época. E aí, o que que acontece? A gente foi pro congresso, ela ficou no hotel, ela era convidada, ela ficou no hotel lá do congresso, tipo, um puta quarto gigante assim, tinha uma antessala, banheiro e tal. E vou deixar vocês primeiro minhas coisas lá, levar vocês no congresso, beleza. Quando chegou lá no nosso hotel, que eu acho era tipo um quartel, era tipo um quartel, era assim, uma construção inteira dividida assim entre os quartos. Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Pra você ter noção, ela ficou tão sem graça, ela falou, ó, velho, eu não vou deixar vocês virem andando lá pro hotel, não, vou deixar meu carro com você. Era um Ford Ka prateado, dourado. Ela deixou o carro dela com a gente, porque pra ir do hotel que a gente estava pro hotel do congresso, tipo, era um matagal, a estrada de barro sem iluminação, e a gente ia pra essa festa, era uma merda. E tava tipo um calor dos infernos. A primeira vez que eu fui pra São Paulo, que eu fiquei lá, né? Ela falou, venha pra cá, a gente fica aqui em casa, depois a gente viaja e tal. Eu tive hipotermia, quase morro de frio lá. Porque eu fui com roupa de baiano, de frio, aquelas camisas de manga longa. Eu quase morri de frio. E dessa vez só levei camisa de frio pra São Paulo. Eu não vou tomar outro 1-0. A desgrama da época teve um calor tipo fudido. Um calor desgraçado. E eu só tava com roupa de frio. E no hotel tinha piscina. A piscina assim tinha, acho que 3 metros de largura, ou 2 metros de largura. Estava verde de mim e tinha sapo. Só que estava tão quente que eu olhei pra cara do Sérgio e digo, velho, se você for, eu vou. Aí se você for, eu vou também. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, olhou pra piscina e eu queria saber, tava tão quente e se jogou, velho, porque tava foda. E assim, tipo, a gente conseguia economizar um dinheirinho bom nisso aí. Você... Eu me lembrei do Léo agora, por quê? Porque o Léo ele fez o curso da Fiocruz Harvard e aí tem a momento de visitar a área endêmica fascista. Ele foi tomar banho no rio. Ele olhou pro rio assim, falou o rio maravilhoso, lindo, e o pessoal mostrando as cercárias nadando no rio. Aí ele falou assim: não vou deixar de aproveitar esse negócio, depois eu tomo um remedinho. Aí você jogou na parada, foi lá e falou que depois ficou tomando antiverme. Em minha defesa, eu só tinha lima e sapo, então não dava nada. Você que sabe. Né? Então, Arthur, olha só. Isso aqui vai ser uma série de conversas que a gente vai ter. Eu achei que foi proveitoso, inclusive até para o pessoal conhecer mais a gente. E a gente está recebendo umas mensagens aqui no celular, na verdade, falando que a das nossas 2 pessoas que nos assistem, que a conexão foi interrompida. Então, vamos conferir isso aqui e aí a gente dá um break também e a gente mantém para outro momento. Beleza, então, pessoal, ficamos aqui para a próxima. Neste sábado teremos ela, a vitaminada, a poderosa, a digital influencer Valéria Borges, também conhecida como Val Sucupira.
Então, eu vou somente finalizar agradecendo mais uma vez a todo mundo que está assistindo a gente e falando que a gente está tentando fazer da melhor maneira possível esse podcast que seja bem legal e que todo mundo se interesse por ciência. Até mais, galera. Um abraço. Vamos desligar aqui. Como é que desliga? Não sei. Desligar comigo aqui.